Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, aqui em nome de Jesus, nós estamos aqui no podcast, meu Deus, Apocalipse, e estamos aqui, meu Deus, para tratar da Tua presença, dos Teus negócios, como o Senhor Jesus disse, Senhor. Nos guia, nos instrua e que possamos ser um canal de bênção para todos aqueles que vão chegar, Senhor Deus, diante desse podcast, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, povo de Deus! Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 210. Seja fiel até a morte, da cheia a coroa da vida, coisa linda. Mais um Apocalipse 210. Coisa linda. Tô 320 hoje. Percebi. É café, cara. Esse café. Não. Tem alguma parada nesse café que ele tá tomando aí, mano. É que mudou aqui o microfone, vou destruir isso já. Ah, é, cara. Tá aprendendo. O Big Boys ali. O Big Boy, não tá legal não, mas... Tá Pô, aprendendo. mas aí, tá bonitinho na câmera. Tá maneiro, mas eu não tô vendo nada. Não precisa ver, não. Pequenininho. Seja guiado pelo Espírito. Não precisa ver, não, mano. Oi, me converti agora. Aí, galera, vamos lá. Vamos dar um comecinho. Olha o comecinho. É outra parada. Pastor Baiano é outro nível. Manhã. Manhã não. Manhã mais alto. Chama manhã. 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 Ele tá meio fanho. Não, cara. A manhã tá demais. Manhã tá Manhã. deitada no sofá O agora. sofá tá com o corpo dela certinho lá, a marca do sofá, cara. E O tá na hora, travesseiro. hein? Tá na hora do rei do gado dela. Tá no Ih, Rei do Gado, tá. Começando no Rei do Gado. Manhã, por favor, deixa esse Bruno Mezenga aí, esse cara aí. E tu Esse cara não sabe, tem né? futuro não, mano. Tu sabe, né? Eu assisti 4 vezes essa novela, muito boa, mano. Quando- Manhã, fala com meus irmãos aí, manhã. Os Meus 82. irmãos, eles não estão assistindo mais não, cara. O que eles estão Parou. fazendo o quê, mano? Tá em qual lugar aí, Big Boys? A última Bahia. vez que eu vi tava em sétimo, Que irmão. é isso? Meu Deus, quem cara? tá vendo com a Bahia, gente? Sétimo lugar. Manhã, tomaram o celular dos irmãos Pô, da manhã. manhã, sabe o que é isso? Votaram no Lula, deu ruim aí, ó. Meu Deus do céu. Caiu. Ah, Jesus amado. Mas, ó, Ah, pastor Baiano. mas deixa eu me apresentar aqui. Se apresenta aí, pastor Baiano. Manhã, um beijão no coração. Estamos diretamente do Rio de Janeiro, aqui diretamente situado em Sepetiba City, o lugar mais bonito do Rio de Janeiro. Estamos aqui nesse podcast, esperamos que seja de grande proveito para a tua vida, né? Que seja um incentivo para a tua vida, que realmente o que for tratado aqui abra a tua visão. E você que está assistindo, compartilha. Permita ser usado por Deus para alcançar outras pessoas através desse projeto maravilhoso qual é o podcast Apocalipse 210. E você que ainda não se inscreveu no canal, eu fico agoniado, Frank, quando você fala que 80% das pessoas não se inscreveram no canal. Continuamos O povo nessa não tá se margem inscrevendo, aí. não. Cara, assim eu fico agoniado. Pega aquele dedinho convertido aí. Cara, esse dedo que eu já orei se converteu, esse dedo miserável que ficava apontando os irmãos da igreja lá, apontando o pecado dos outros, cheio de pecado apontando os outros. Cara, esse dedo foi convertido. Então usa esse dedo para abençoar, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para você receber as notificações do canal. Não é não? Big? É isso aí, Big Ô, Boy. pô, Big Boy, o que tá vendo, Big Boy? Marcão, Bahia, agora cara. no mês de abril nós vamos bater a meta de 2.000 inscritos. Em nome de Jesus. Mas para pô. isso a gente precisa da sua ajuda, cara. A Bahia vai ajudar. Eu já, de coração, Vamos, Bahia. larguei Bahia Minas pra acho que trás. passou, Minas, hein? Minas está em terceiro lugar. Tá perdendo pra China, cara. Que é isso, cara? Tá não? Os comedores... Portugal já passou. Meus amigos, comedor de barata. Não pode? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos apresentar o nosso, Vamos que vamos. nosso convidado, o pastor jovem. Opa! Jovem pastor. Jovem pastor. Pastor Glória a Diego. Deus. Isso aí. Palminhas. Visitante, seja bem-vindo. Oi. Vocês a estão presença demais, hein, cara? É um prazer. Oi. Começou Aí a na tua soltar. igreja não canta, não? Claro que canta. Não canta não, cara. Não? Não canta não. Canta. Mas eu vou apresentar- começar a cantar, vou Em começar a nome de cantar. Jesus, pro povo, né, saber Vamos como é que incentivar é. o pessoal, né? Isso aí. Pastor, muito obrigado, tá, pela sua presença Obrigado, aqui. meu amigo. Deus te abençoe. Amém. Se apresenta aqui nessa câmera para a galera que ainda Amém. não te conhece. Glória a Deus. Então, pessoal, fala, meus amigos, boa tarde a todos. Olha, que Deus possa abençoar a vida de todos. Estamos aqui nesse podcast, tá bom? Apocalipse 2:10, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de todos, tá? Eu sou o pastor Diego Osni, da Igreja Internacional do Avivamento de Deus, tá bom? Tenho 32 anos e sou casado também com a pastora Yasmin Osni. Amém. Show de bola. Vamos começar aqui o nosso podcast, mas antes, Peraí, vamos. calma aí. Pega o Big Boy, pega o Big Boy. Vem. Vai falando. Nossos patrocinadores. Tô pronto. Você tá rachando a minha cara, Não, Big Boy. irmão, é muita coisa. E recebeu a medalha de ouro, hein? Ô, Ah, Big meu Boy, Deus. Tu quer falar o que da Bahia, Big Ah, Boy? não. Meu Deus. vai, Vamos lá. Mais uma vez agradecer a CMA Telecom, tá? Por nos apoiar desde o início desse projeto.
Deus continue te abençoando. Paulo, Matheus, muito obrigado mesmo. Show de bola. Você do bairro Deceptiba, que tá precisando de uma internet de qualidade, cara, para de sofrer. Liga para esse número que tá na tua tela, 21 23 91 70 50, tá? Fala lá, pô, assisti o podcast Apocalipse 210, falaram que tem uma promoção aí para mim. Então, só falar que nos assistiu, você não vai pagar a instalação, beleza? Já vamos começar por aí. Então, você também, lojista do bairro Deceptiba, cara, uma parceria top, R$ 75,00 por 500 mega. Isso mesmo, R$ 75,00 por 500 mega. Liga para lá, vai fazer essa parceria. Você tão somente vai estar divulgando a marca da CMA na sua loja e vai ter a melhor internet do bairro Deceptiba, beleza? Outra coisa, lá no nosso, na descrição desse vídeo tem um presente para você, tá? Presente, um e-book com a tradução de 4.000 nomes bíblicos. Isso mesmo, não tem Rinaldo, relaxa, não tem. Não tem. Isso. E você vai poder colocar o nome do seu filho, sua filha, seu Isso é até cachorro, uma heresia, papagaio. cara. É uma heresia. Não tem, Rinaldo. Marcos tem, pô. Marcos tem, Marcos Diego tem. deve ter. Tem, Diego tem. A gente tem que começar a ver nossos convidados aí pra dar um... Verdade, irmão, é verdade. É, a gente Mas tá Rinaldo não tem. Rinaldo é Frank jogador tem. da Frank terceira Frank divisão do também Bahia. não tem. Frank Fricks. Frank tá lá na Alemanha, irmão. Se dá ruim, dá ruim. É, Frank tá na Alemanha. Infelizmente também não Vai tem. contigo, Marcou. Show de bola. Obrigado. Tá entrando mais aí, patrocinador. Opa, hein, essa tem- semana começa aí, hein? É isso aí. Você quer ser um patrocinador do nosso podcast? Por favor, não faça igual o Baiano aqui querendo me bater. Não quer deixar eu falar? Não, ele fala demais, ele fala mal de mim, gente. Faça aí, ó. Liga pra gente, manda um direct aí que a gente vai agendar aí um online, a gente vai debater e vai botar a sua marca aqui no nosso podcast. em Eu nome ia de falar da Jesus. dona Genilda ontem, falando da CMA Telecom. Já falei pra ela vir morar em Sepitiba, irmão. Ela quer vir morar esse pediu Não, por causa da é, internet. porque lá da onde ela CMA. mora não tem. Não tem. Não, Ainda. tem, mas é ruim lá. É fraquinha? É, a melhor é CMA Telecom, cara. É melhor. Vai, melhor. vai ganhar o Brasil inteiro. Vai ganhar, Deus vai quiser. ganhar. Em Os nome caras de estão Jesus. trabalhando pra isso. Vamos falar com o nosso convidado aqui. Vamos que vamos. Esquecemos dele, cara. Vamos falar dele. Não, jovem pastor. Jovem pastor. Pastor jovem. Glória a Meu Deus. amigo, muito obrigado aí, tá? A gente acha que... A gente acha, não, a gente tem certeza. Esse podcast veio para abençoar vidas e conectar pessoas. Isso aí. Entendeu? Propósito, aí, juntar propósito. Porque Glória a ninguém Deus. nasce pastor. O pessoal olha pastor, glamour, né? A gente vai falar de glamour um pouquinho depois, porque acha que é glamuroso a vida de vocês, né? É verdade. É, mas não sente na pele o que vocês passam. A gente vai falar um pouco da sua vida aqui, Sim. pra galera conectar, pra gente ver como é que nasce um pastor, como é que, né? Vira um pastor. Se vira pastor, nasce pastor, como é que é? É chamado. Chamada. Chamada, Isso aí. Mas isso tem aí. gente que não. Não, Gente Cara, que quer se joga na, mas se a joga culpa- na cova do leão. Marca, mas a culpa não é deles, não. Ah, A culpa é de quem coloca eles lá, pô. meu Deus do É céu. verdade. Começou aí, Big Boys. Começou aí. Você que começou. Tu é evangélico de berço, meu amigo? Não sou evangélico de berço, vim da doutrina do catolicismo. Nasci no catolicismo, né? Ali pela família ali, por parte de pai. Então, devido ali ver a minha família no catolicismo, cheguei a fazer primeira comunhão, catecumenato, e ali eu praticamente ia na missa aos domingos. Mas não nasci no berço evangélico. Me converti aos 17 anos. Meu Deus, tu é cria de Septiba ou não? Daqui Sou da Zona cria de- Oeste? sou cria de Septiba. Vamos ver se é cria mesmo. Agora Cria tem de aquelas Septiba, cria de perguntas. Septiba. Já pulou do paredão da Coca-Cola. Eita! Aí era mortal, era cambalhota, cara. era correndo. Não tem como ali em frente a Moleque iate ali, né? canivete. Quem nunca deu um canivete? Sabe o que é canivete? Não. Papai é canivete. É, você pula todo juntinho assim, aí se abre na água, entendeu? Canivete. Coca-Cola ali, né? Coca-Cola, Coca-Cola ali, ó. Quase morri afogado ali em Cosme Damião, irmão. Meu Deus Só do Deus. céu. E o pessoal lá já pegou aquela praia boa, né? Eu peguei a praia boa ali. Daqui de Septiba? É. Não cheguei a pegar Não. na boa, não, mas... Eu peguei. Peguei Tomava, assim- tomava banho em frente de Coreto, pô. É, né? Ali, pô, lugar bom ali. O melhor lugar da praia era em frente de Coreto aqui. Há 32 anos atrás eu pegava camarão assim, batia lá na Praia do Cardo. O camarão batia assim, tu pegava, era muita coisa, cara. E Pô, coisa deliciosa. Sepetiba. Chegava da escola, mãe, tô indo pescar. Muito bom, Meu muito Deus bom, do muito céu. bom. Então eu tô morando... Vai voltar. Peguei ela sempre suja mesmo e agora piorou, né? Piorou, deu uma piorada, né, cara? Estão largando o Septiba. Mas eu amo esse lugar aqui. Eu tenho umas ideias doidas aqui pra esse lugar, mano. Eu Esse falo lugar aqui é direto. abençoado, eu gosto Não, desse lugar aqui. Eu amo esse lugar. Tu já imaginou ali sair? Eu amo a Ilha Grande também. Saindo aqui da Ilha do Tatu, uns taxi boat direto para aquelas ilhas Aham. bonitinhas ali. Já Pô. pensou? Como ia fomentar isso aqui? Fazer um hotelzinho ali né, na Ilha do Tatu? Ia ser tremendo, ia ser tremendo. Aí tu, em vez de pegar Rio Santos, pegava um taxi É. boat aqui. Já Do ia lado de direto. casa. Já ia direto Aí, ali, ó, né? governante. Toda hora eu dou essa ideia. O empresário com dinheiro. É isso aí, só pessoal, falta olha aí. fazer. Não é não? É verdade. Mas vamos falar um pouco da tua infância. A gente vai descobrir coisas, hein? Vamos lá, hein? Vamos descobrir coisas.
Estudava onde aqui no Sepetiba? Então, eu estudei na Naída Fonseca, lembra? Estudei Naída lá Fonseca também. antes Fugi de muito ser- dali. Meu Deus do Minha céu. mãe me largava e eu meti o pé. Eu posso dar saidinha? Você é problemático Naída também. Fonseca é elite aqui, né? Elite, É, eu elite. estudei aqui. lá. Estudei ali, né? Ali na infância, ali quando era criança. E depois fui pro Enfa, em Santa Cruz, né? Na verdade, o Princesa aí do lado do Enfa. Aí foi até no Enfa onde eu conheci a minha esposa, a pastora Yasmin, mulher da minha vida. Oh, E ali a gente se conheceu aos 15 anos, né? A gente se conheceu lá. Já estamos casados há 11 anos e 17 anos juntos. Glória a Show de Deus. bola. Ela tem 32, eu tenho 32, né? Geralmente as esposas não Não, gostam de fico- falar a idade, não, hein? Não, eu fico feliz, cara. Acho que vai dar ruim em casa. Fica hein? triste comigo não, hein, Yasmin? Fica triste. Não, A esposa não gosta disso, não. eu fico feliz, cara, quando alguém chega e fala de um relacionamento sadio, É. que no meio de tanta traição, no meio de tanto adultério, cara, no meio evangélico, a gente Quantos vê anos tu é casado? casais. Casado há 11 anos. Eu sou há 28. Você é quanto? Cara, eu junto tô há 20 anos, cara. Você, mas... Big Boy? Junto a 20, casado 16. E casamento é passado, né, gente? maluco? Não. Tá passado, né, mano? Não, eu vou enterrar minha mulher, cara. Falando, mano. Eu tô contigo aí. Eu também vou. Ela faz questão, cara. Eu gosto de falar do casamento, Marcos, porque eu cito assim o casamento, não para me gloriar, mas sim para a glória de Deus, porque a gente é exemplo nessa geração. Exatamente. Então tem muitos casamentos aí, muita gente madura já, né? Que acha que é ultrapassado, que não precisa casar, que não tem que ter compromisso. Então eu procuro citar a gente assim como exemplo, que a gente casou, né? A gente tinha de 23 anos, 22 anos, 21, melhor Bem dizendo, novinho, perdão, 21, né? E a gente tá ali, foi na presença de Deus, mas o segredo é Jesus, né? Porque isso se não aí. fosse Jesus, Quando a gente ele não estaria entra, junto. Isso aí. É. Então Isso procuro citar assim para ser um exemplo para essa geração, principalmente para os certeza. jovens. Bacana. Tão vindo e aí, tem né? que Nossos ser, tem que filhos, ser, pastorzão. tem que ser, cara. A gente tá com falta de Referência. referência Isso aí. nesse quesito casamento, família. Porque Família é tudo, né? estão Abaixo de pregando que a Deus. família é ultrapassada, né? Que pode separar. É, isso aí. Pode ser para estar usando a Bíblia para dizer isso aí, né? Não? É, pastor? Casamento e família, ele dá um Não, curso cara, lindo aí, ó. Usar a Bíblia, ele não tem como usar a Bíblia para falar. mas usa, tem Ah, gente que não, usa. não tem como, cara. A Bíblia, Malaquias disse: Eu, Senhor, teu Deus, o abomino o divórcio, assim como um homem violento. Tá? Deus abomina o divórcio, cara. O problema, cara, do casamento não é a separação. O problema é um novo relacionamento. É verdade. Aquele que casou, não separa. Se separar, meu irmão, não case de novo. Não casa de novo, é isso aí. E estão pregando muito que pode casar de novo, né? Estão pregando, pastorzão. É isso aí. A Bíblia só permite o divórcio e você entrar em outro relacionamento se houver prostituição, né? Isso aí. O adultério. Mas mesmo assim, Jesus disse: é melhor que volte. É. É melhor que volte. Há um né? perdão, né, pastor? Isso aí. Mas em Coríntios 7 fala acerca do casamento. A Bíblia fala lá que se você não tiver prostituição, não tiver, né, adultério, que a prostituição é um adultério, não tiver adultério, você pode até separar, só não pode casar de novo. Aí é o que o pastor falou. Isso aí. Meu Deus, coisa É isso aí. linda. Agora vamos saber se era bom aluno. É aquela pergunta, pastorzão. Aquela pergunta sinistra, mano. Agora lascou. Sentava do meio pra trás ou do meio pra frente dentro da sala? Eu era aquele que sentava lá atrás e tacava bolinha de papel no professor. Meu Deus. Até que enfim eu me O que identifiquei tá com alguém vendo com aqui, esses cara. pastores? Rapaz, os pastores, né, pastor? Cara, aí, muito bom. Muito bom. É muito bom saber. Corta o microfone dele. O senhor não tá sozinho não, pastor. Corta Big Boys. Corta Big Boys. Não, cara, Não, porque tá sendo vendido uma santidade, maluco, que eu nunca vi, mano. Isso é Não, é bacana, verdade. isso é bacana. Hoje eu tava pensando nisso, cara. Eu tô me achando um cara, um pecador miserável. Eu tô me achando tudo de ruim, cara. É. Eu tô olhando pra esse exame com tanta intimidade com Deus. Eu falei, cara, por mais que eu procuro, eu não tenho essa intimidade, cara. São quase santos, né, pastorzão? Cara, eu fico assim, agoniado, mano. Deus falou comigo assim, senta aqui, vai ali. Eu falei, gente, Deus fala assim, gente. Eu nunca falou comigo assim. Mas como que era lá na sala de aula? Era bagunceiro mesmo? Era bagunceiro. Eu sempre, rapaz, eu tive uma infância assim que eu trouxe problema pra minha Tem família. cara não, cara. trouxe cara de problema, Tranquilão, trouxe- pô. Cara de pastor tranquilão. Eu, Eu tro- pode perguntar pra esposa dele se ele Ah. era tranquilão mesmo, não? eu era aquele que trazia problema. Tipo, a minha avó dizia que, teu pai não me trouxe esse problema, porque eu era aqui na vizinhança, eu morei na Pedro Leitão, né? Morava na Pedro Leitão, fui criado ali na Pedro Leitão, ali, turma do Soneca, então a rapaziada ali boa ali, até um alô pra todos vocês aí que vão assistir, né? E então ali eu trouxe muito problema pra minha avó, porque eu era daquele, né, como diz aí, atentado mesmo, né? Pá virada. Pá virada, entendeu? Fazia besteira, fazia só Deus mesmo. Na Bahia Meu, fala. curisco. E na sala de aula, tipo, nunca fui assim um aluno que matei aula, eu não gostava de matar aula. Eu era presente na sala de Matava aula. a professora. Matava o professor. Matava o professor. Mas eu era
Botava pra quebrar na sala, tacava bolinha. Tinha alguma professora que tu lembra até hoje? Tu gostava? Rapaz, que eu não gostava. Não gostava? Eu gostava dele. Não gostava assim, entre aspas, né? Aqui na Naí, Lúcia, né? Rapaz, aquela professora, como botou de cara pra parede. Cara pra parede. É mesmo. Tinha um professor, Mas esqueci você o nome merecia, dele. não? Merecia. Lúcia, parabéns. Forte abraço, Forte Lúcia. abraço, E Lúcia. tinha um professor, esqueci o nome dele, não sei nem se ele é vivo também. Era o professor que às vezes você fazia besteira e ele te botava pra copiar. Lembra o hino nacional? Isso, Não sei se vocês pegaram essa Peguei. época. Não, O peguei hino, a época pior. copia o hino nacional. E tu tinha que copiar o hino nacional. Forte isso aí. Por que peguei. eu tô perguntando isso aí? Esse advento aí que tá acontecendo nas nossas escolas, crianças, 13 Aham. anos pra minha criança. Sim. Entrando nas escolas com machadinha, com faca, por causa de suposto bullying, né? Na Sim. nossa época, chamado de apelido. Quem nunca teve um apelido, né, irmão? Vou Verdade. contar os meus aqui. Velho. Irmão. Que o senhor acha que tá vendo com a cabeça desses jovens de hoje em dia? Sim. Para nossa época e hoje em dia. O que o senhor acha que tem de diferente? O que tá vendo? O que o senhor acha desse assunto? Fala para mim. Então, pô. Marcão, eu acho que primeiro é a falta de comunhão dos pais com Deus. Porque quando lá em João diz que o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele te ensina a ser um bom pai, ele te ensina a ser uma boa mãe, um bom filho, né? Então quem geralmente foi um bom pai, ou melhor, quem geralmente foi um bom filho, será um bom pai no futuro, né? Então acho que primeiramente a gente está negligenciando o mundo espiritual, o aprendizado com Deus. Os pais estão negligenciando isso. E o que acontece? Então não tem rédea com os filhos. Não tem, a Bíblia fala lá em Provérbios, quem mima seu escravo, lá na frente terá tristeza. Então hoje está faltando para mim, não aquela disciplina rigorosa, mas aquela disciplina proveitosa, como a Bíblia fala, né? Que o Senhor, ele repreende aquele que ama, e a repreensão é proveitosa. No momento ela tem tristeza, mas lá na frente vai ser proveitosa. Então acho que está faltando os pais, né, guiar os filhos na presença de Deus e corrigi-los. Não ter medo de dizer não. Quando corrigir, o filho tá ali chorando, deixa chorar porque você corrigiu por um proveito. Então acho que falta isso. Primeiro, comunhão com Deus e os pais disciplinar os filhos da maneira que tem que ser disciplinado. Forte, né, pastor? Já a galera que tá vindo aqui, a gente tem feito esse tipo de pergunta, a maioria fala disso aí, disciplina, né? Disciplina, né, cara? Assim, o estudo mudou muito no Brasil, cara. Demais. Mudou muito. Hoje em dia, a gente está vendo uma geração que tem todo o conhecimento, mas muita pouca sabedoria, cara. É verdade. Hoje as redes sociais têm, né, enfiado na cabeça do jovem tanto conhecimento, só que é um conhecimento nulo, né, cara? Porque um conhecimento sem sabedoria de colocar em prática, não tem como você ser inteligente. Você pode ser até inteligente, mas sábio. Você vê gente cheia de conhecimento. E uma das coisas que eu já falei aqui é a mudança que teve nos estudos nesses últimos 20 anos, né? De governo, né, cara? Vamos falar um pouquinho de política, de governo. Esse governo atual. Né? Algumas matérias foram tiradas do conceito escolar, como educação moral e cívica. O que é educação moral e cívica no meu tempo era direitos e deveres. Nós temos direitos e temos deveres. Isso foi tirado dentro da pauta escolar. Religião, eu falei aqui, até alguém falou, poxa, mas quando eu falo religião, pastor, eu falo religião de todos os âmbitos. Sim. Porque toda religião, ela dá limites, cara. Uhum. Seja do Islã ao budismo, qualquer religião, ela dá limites para o ser humano. Sim. Quando você tira a religião, não estou falando da minha fé, estou falando de todas as religiões, quando você tira a religião do conceito escolar, cara, vira bagunça. Verdade. Aí você tira os direitos e os deveres e vira bagunça. É o que está acontecendo, mano. É forte. A juventude se perdeu, cara. Infelizmente, mas a igreja tem vamos dizer assim, uma culpa nisso, você acha ou não? Tem uma lacuna nessa criação? A igreja tem alguma responsabilidade? Vamos ser mais direto. Eu acho que o senhor tocou num ponto muito bom, né? Eu não sei se todos vão concordar comigo, mas eu acho que o maior culpado é a igreja. Porque a igreja hoje brasileira, e podemos até dizer mundial, ela não tem feito o papel cristão. Nós estamos crescendo inchado. A Bíblia fala que nos últimos dias, para Jesus voltar, então o evangelho seria espalhado para todos. Mas as pessoas estão conhecendo Jesus, como Jó disse, só de ouvir falar. Não estão tendo uma experiência. E quando não tem a experiência, a conversão, o que Jesus ensinou a Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus,
Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos inchando e por nós incharmos, achamos que somos cristãos, porque a palavra cristão, né? Lá em Atos dos Apóstolos, os crentes daquele tempo foi chamado de cristão, ou seja, parecidos com Cristo. Foi a primeira vez. Então, quando você é isso aí, o que o pastor falou, é pequenos Cristo. Como é que Jesus andava? Em amor, em perdão, em disciplina, correção. Então, o amor ele não passa a mão. Então, acho que a maior culpa, politicamente, na igreja, em todas as áreas, acho que a culpa é nossa, sim, da igreja. Concordo também. E como é que era o pastorzão adolescente? Quando você se converteu? Qual idade? Então, Qual a idade? Qual foi a idade? eu me converti com 17 para 18. Bem novinho, né? Bem novinho, Bem, é. lá na Pedro Leitão mesmo, naquela Isso. turma do Soneca. Então, Só gente da melhor qualidade. É isso aí. Nosso amigo que veio aqui, Tombinha. Qual é o nome dele? Tombinha, Wellington. Pastor Hélio, Pastor Hélio é Tombinha. abençoado. Rapaz, ele contou um negócio aqui. O Hélio tem mais história do que eu, porque ele era mais velho, né? Então, eu era a nova geração, né? A nova geração crescendo ali. Mas que Né? Então, eu me converti de 17 para 18. Como eu disse aqui para vocês, eu vim do catolicismo, né? Cresci na igreja católica ali, frequentava muito a igreja de Pedro, aqui na praia, né? E fiz primeira comunhão. Até que um dia eu fui para casa e eu passei uma luta espiritual onde eu estava infartando. Eu estava infartando com 17 anos. Eu senti ali meu coração disparado ali. E foi onde, da minha maneira ali, eu clamei Jesus. Eu falei, Jesus, não me deixa morrer. E ali, literalmente, eu senti um negócio quente saindo de mim. Era um espírito da morte, né? Que foi me visitar naquele dia. Hoje a gente entende. Naquele tempo eu não entendia isso. E eu vi que um espírito da morte saiu. Eu tive paz ali naquele momento. E uma voz na minha cabeça falou comigo. Que hoje a gente entende que é a voz do Espírito Santo. Procura uma igreja. Só que eu disse assim, vou procurar uma igreja. Eu sou católico. Já estou na igreja. Eu já estou na igreja. Eu sou católico. E aquela voz ali dentro de mim procura uma igreja. Foi até que então eu cheguei lá na casa da minha esposa, né? Que na época a gente era namorado. E cheguei lá contando. Aí ela achou que eu tava maluco, né? Porque tipo assim, eu saí de lá um Diego, voltei outro Diego querendo ir pra igreja, ela não entendeu, foi nada. Então ela disse, tu tá maluco. Falei, eu quero ir pra igreja, me leva pra igreja, eu passei por isso. Aí me caiu ali a depressão, comecei a sentir depressão, a tristeza. Eu não tinha mais vontade de viver. Não tinha mais vontade de viver. Com 18 anos, cara? Com 17 para 18. Com 17 ainda, na verdade. Bem novinho. Bem novinho. Não queria mais viver. Mas não estava passando pensamento de se suicidar, não. Só não perdi a graça pela vida. E aquela voz. Aí ela disse, você tá maluco? Aí a mãe dela, minha sogra, Cristina, né? Manda até um abraço pra senhora aí, sogra, né? Vocês têm sogra, irmão? Opa! Isso é um assunto polêmico, né? Polêmico. A minha tá fazendo aniversário hoje. Beijo, sogra! Vamos mandar um beijo pra sogra. Vamos rir. Dá um riso aí, dá um sorriso. Eu amo a minha, tá lá no Ceará. Sogra. Bem longe, né? Bem Tô longe. brincando, eu apaixonado pela minha sogra. Minha ela sogra é o pô. pilar da nossa casa lá, em nome de Jesus. verdade. Tem que ver o joelhinho dela. Pretinho, filho. Missionária. Tanto Aldera, orar, beijão, te amo, minha Beijão pastora. aí, sogra Cristina. Tem sogra que é mãe, né, mano? Não, eu posso dizer pra mim assim, eu não tenho uma má sogra mesmo. Né? Eu legal. brinco com ela, mas minha igual sogra, assim, ela nunca se meteu no meu relacionamento. Pelo contrário, me defende. Ela fica com raiva por causa A disso. minha também. A minha me também. defende. A minha A minha também. também, é. Tamo Graças nesse a bonde Deus. aí, legal. Mas enfim, então eu cheguei lá e minha sogra falou assim, eu conheço uma igreja. Rapaz, vocês conhecem o Salinha ali, né? Salinha aqui é a hierarquia, né? Antiga aqui. Do lado ali. Tem a Igreja da Graça ali, Igreja Internacional da Graça de Deus. Né? Anderson Salim que tá falando. É ali o Salinha ali da funerária ali. Né? Teve aqui também. Teve aqui também, Teve, o Salim. É um dos primeiros vídeos. Isso. É o pai dele, né? O pai dele que tem a loja ali. Isso. É o pai dele, o Salim. A igreja é ali do lado do Rei do Cone ali, Sim. né? E aí eu me converti ali e não tenho o que falar da Igreja da Graça. Uma igreja, uma escola muito boa, não saí mal, tá? Pra quem não sabe, né? Não saí mal, saí debaixo de bênção quando eu saí da Igreja da Graça. Fiquei 8 anos lá, sendo lideradas por pastores maravilhosos, que foi o pastor Leonardo, daqui de Sepetiba também, hoje ele não tá mais aqui, que me discipulou, que cuidou de mim, né? Fui pastoreado pelo missionário R.A. Soares, que era o nosso líder na época. Então a Igreja da Graça é uma excelente igreja, que cooperou muito com o meu crescimento e eu me converti ali. Legal. Ali eu aceitei Jesus e ali eu fui caminhando. A minha sogra me levou e eu fui numa reunião, né? Numa sexta-feira. E aí, por incrível que pareça, até a cor do olho o pastor me falou. Na palavra. Que existe a revelação pessoal e a revelação na palavra, né? A maior revelação é da palavra. E o pastor falou falou a cor do meu olho, falou. E eu falei, cara, esse cara tá falando comigo. Primeira vez que fui na igreja, sexta-feira, libertação.
E aí me senti bem melhor e eu cheguei pra ela, pra pastora, né? Pra minha esposa hoje, na época minha namorada. Falei assim, eu acho que eu encontrei meu caminho. Aí ela disse assim, se tu encontrou, vai. Vai. Vai, eu Vai não que eu tô quero. fora. É, vai que eu tô fora. Entendeu? Porque ela pensava assim, se eu me converter agora a Jesus, vou ter que largar a música do mundo. Ela gostava de um sorriso maroto, a pastora. A minha esposa ainda gosta ainda. Pastor Ione. Coitada da Pastor Ione. Para Mas de ela falar gosta da ainda. Pastor Ione, Gosta, cara. gosta. Do ritmo, né? Vai? Do ritmo. Pastor, pelo cara. amor de Deus, do ritmo. Não, ela não escuta mais, não. Ela não escuta mais, mas ela gosta, sim, cara. Meu Deus e quando do ela céu. ouve, ela começa a... Começa... se misteriosa. Alguém entra. É isso, aí ela foi, eu falei, Yasmin, acho que eu encontrei meu caminho, me senti bem, melhor, né? Aí o que aconteceu? Aí a rapaziada, Pedro Leitão, muitos amigos ali, né? O meu apelido lá era Linguão, né? Linguão, cada língua grande. Realmente eu tenho a língua grande, mesmo é grande. Aí eles me chamavam de Linguão, não é por causa de fofoca não, né? Isso que é perguntar agora. Não é fofoca não, só... Já ia orar, meu irmão. Já ia orar, né, pastor? Você até aqui, mano. Não era por causa da fofoca não, língua grande, porque é um membro mesmo, minha língua é grande, né? Aham. Aí eles me chamavam, esse era o apelido. E, pô, Linguão, vai ficar maluco agora com esse negócio de igreja? Não, mas tô me sentindo bem, cara, poxa. E eles não entendiam, né? Sim. E eles não entendiam, eles diziam, sai, vai ficar doido, vai ficar maluco, vai ficar fanático. E papapá, ppp. Aí o que acontece? A gente tem aquela mania, né? Igual o povo de Israel. Quando a praga tá ali, a gente clama. Depois que some, a gente some de Jesus. Então, aquela opressão passou, né? Sobre a minha vida ali. Eu comecei a sentir paz. Aí o que eu fiz? Voltei pro mundo. Larguei Jesus, larguei a igreja. Cheguei na rapaziada, já cheguei falando um palavrão. Aí eles olharam assim. Mas tu não tava na igreja? Eu falei, Jesus não se incomoda com isso não, vambora. Meu Deus. Aí voltei. Aí o que acontece? Depois de 2 semanas, o que aconteceu? Tudo pior. Aquele demônio voltou, aquela opressão, coração acelerando. Aí foi aonde que lá na minha cabeça o Espírito Santo falou, volta lá para aquela igreja. Aí voltei para a igreja católica nisso, né? Voltei para a igreja católica, foi o meu cunhado, o Igor. Um abraço até pro Igão aí, né? E ali eu fui... Voltamos para a igreja católica, voltou tudo pior. Aquelas lutas espirituais. E aí na minha mente falou de novo assim, volta lá para a igreja, aquela que você estava, que era a igreja da graça, porque lá que está o poder, assim mesmo, literalmente. E aí eu voltei. Aí eu voltei quebrantado, querendo conhecer a Deus, que eu já estava oprimido. Então a luta faz isso, né? Ela te quebranta. E eu falei, Deus, se o Senhor realmente existe, eu quero te conhecer, eu quero um encontro. E aí eu sentava na primeira fileira, um louvor que muito me marcou é Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti. O pastor cantava essa música, eu chorava igual criança. E ali eu comecei a ter um encontro, aí eu comecei a sentir o que eu nunca senti. Aí o que eu tentava buscar na bebida, na mulher, o que eu tentava buscar na turma do Soneca, o que eu tentava buscar no mundo, foi onde eu senti esse preenchimento na minha alma. Eu falei, agora eu não quero mais. Aí teve um domingo, para resumir essa parte, o pastor lá, domingo de manhã era o culto principal, busca do Espírito Santo. O pastor pregou, aí eu fui lá para frente, me arrependi ali de tudo dos meus pecados. E um dos principais pecados, eu vou falar aqui com todo respeito à minha esposa, né? Um dos principais pecados que eu me arrependi naquele dia foi de como eu traía a Yasmin, a minha namorada naquela época, né? Que ela era minha namorada naquela época. E ali eu comecei a chorar e fui batizado com o Espírito Santo. Não sei para quem crê, tem gente que não crê em línguas, mas eu comecei a falar em línguas isso com 1 mês de igreja. Aí ali mudou minha vida. Aí ali era de 17 anos para ali, mudou o Diego. Ali eu tive um encontro com Deus. Legal, Forte, cara. hein? E esse encontro que você teve aí, saiu, né? Você teve na igreja, saiu. Isso, a primeira vez eu fui, mas não tive aquele Ficou encontro. quanto tempo? Rapaz, eu acho que foi o quê? Nesse primeiro que eu fui? Depois você caiu, né? Não Acho caiu, que- você saiu, É. literalmente. Porque eu ainda não estava firme. Eu Sim, só tava começando a gostar ali, estava Aham. decidido, mas estava lutando. Nesse primeiro encontro, acho que durou um mês. Um mês Bem ou pouquinho. 2 semanas, 3 semanas. Bem pouquinho. Por aí. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Quem Aí, era, pode quem falar. era teu líder espiritual nessa época? Quem que você se espelhava? Nessa época, era o pastor Leonardo, né, Camargo, que... Ele é conhecido aqui em Sepetiba, porque o pastor Leonardo, ele é morador de Sepetiba e cria de Sepetiba. Então, Deus mudou também a vida dele de forma sobrenatural. Então, assim, o pastor Leonardo é um pastor que eu tenho muito carinho, né? E ele que me ajudou muito nessa época. Tinha também o pastor André, tudo são irmãos, Sim. que me ajudou muito ali na caminhada com Deus. Legal, bacana, hein, pastorzão? Cara, assim eu tô vendo
a conversão dele é um pouco... Eu não passei por esse processo. Uhum. Quando eu me converti, né, eu abandonei mesmo. Né? Deus foi tão bom que Deus tirou todas as amizades, afastou. Hoje em dia eu consigo conviver com as pessoas. Sim. Hoje eu tô mais forte, para a glória de Deus. E tu fala uma coisa interessante, é que o que eu mais vejo, cara, é jovens achando que sexo, bebida, drogas preenchem um vazio. Cara, todo ser humano ele foi criado com um vazio que nada pode preencher. Isso aí. Dentro de nós tem um vazio que nada, pastor, pode preencher. É verdade. Né? Esse lugar é de Deus, cara. Então, ó, você quer ver um exemplo muito forte na Bíblia Sagrada? A mulher samaritana, cara. A mulher samaritana, Jesus tem um encontro com ela naquele horário lá no poço. E a mulher era tão vazia que ela já estava passando por... Ela tinha 5 relacionamentos, viúva, e o outro que ela estava se envolvendo já não era dela. Ou seja, ela procurava nos relacionamentos preencher um vazio que ninguém podia preencher. Jesus chega e fala, cara, se tu beberes da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai sentir sede. Isso é forte, né? É. Foi isso que me encantou no Evangelho. Porque eu não sentia isso na Igreja Católica, não criticando a Igreja Católica, né? Nem julgando. Mas eu não consegui sentir isso lá. Não consegui sentir esse preenchimento de que quando eu tive esse encontro com Deus ali na Igreja da Graça, foi que me fez largar tudo. Porque como é que você vai falar para um jovem largar mulherada? Como é que você vai falar para um jovem de 17 anos largar moto, largar vaidade, Carnaval, tatuagem, largar carnaval, turma do Soneca, etc, etc. A Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo. É isso aí. Então, não adianta. Não. Então, quem me convenceu ali foi o Espírito Santo. E ali eu falei, eu não quero mais o mundo. Morri pro mundo. forte, hein? E ali? 17 anos. 17 anos. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Não, Dentro dessa conversão. Tu não vai jogar pimenta, não. É. Olha aí. Eu esqueci da pimenta, Frank. De novo, hein? Meu Deus. Eu tenho que trazer um pote desse tamanho de pimenta e colocar aqui. Cara, eu tô na minha língua, como eu vou falar, não. Vou ser Não. prudente. Vai. Não, cara, assim, na sua experiência, na sua conversão, pastor, Sim. quando o senhor olha para as conversões hoje em dia, né, as conversões hoje em dia são mais epidêmicas, né? Sim. Sensações... Emocionais, arrepio, né? arrepio. É como o cara entra na igreja, aceita Jesus, dá aquele arrepio, e o cara nem observou que o ar-condicionado estava no último volume, sentiu um arrepio, foi lá na frente e se converteu. E logo depois ele larga tudo. Foi o primeiro processo que você passou. Sim. Você foi, depois que você teve aquele encontro com o Espírito Santo, falei, cara, o que você acha dessas conversões hoje, epidêmicas, né? Emocionais, Emocionais. né? Então, o que acontece? O Espírito Santo, ele, para convencer um homem, às vezes ele vem com uma evidência, um sinal. Tanto é que o ministério de Moisés ele foi acompanhado dos sinais. Isso aí. O sinal não é para mudar Deus, é para convencer o homem. O sinal é para Deus está aqui. Todos que creem. Entendeu? Mas eu acredito o seguinte, que com o sinal vem o encontro. Deus não dá um sinal sem um propósito. Então, se Deus me arrepiou, se Deus me fez chorar, o propósito maior de Deus é me converter. Eu ter aquele encontro e mudar da água para o vinho. Então, as conversões de hoje, para mim, pastor, elas estão muito superficiais. Porque, primeiro, Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, o justo não vive pelo que sente, pela fé. Pela fé. Nós vivemos pela fé. Então, também eu não posso basear minha conversão em um sentimento, que às vezes não vem. É o que eu explico muito para as pessoas hoje. Poxa, pastor, eu fui orar, não senti nada. Falei, mas você não tem que sentir. A gente sente quando Deus quer. A gente vive pela fé. A Bíblia diz que Deus é comigo e acabou. Eu sentindo Isso aí. ou não sentindo. Ele diz, eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Estarei contigo até a consumação do século. Ele não disse, se você sentiu, eu sou contigo. É verdade. Não é verdade? isso aí. Se você sentiu um arrepio, eu sou contigo. Não, ele disse, eu sou contigo, sentindo ou não sentindo. E a gente vive pela fé. Então, essas conversões hoje, a gente não pode ficar baseado em sentimento e arrepio, emoções, porque foi como o senhor disse. Às vezes a pessoa sentiu um arrepio do ar-condicionado, às vezes no filme a gente se arrepia. É. Tu vê um filme, né? Que Tu não é cristão e tu se arrepia, dá vontade de chorar. Então a gente tem que saber discernir. Aí entra lá em Coríntios o dom do discernimento Isso aí. de espírito. Você tem que discernir, né? São 3 vozes que falam conosco. A voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. E a gente tem que discernir quem está falando. Isso aí. Forte. Entendeu? Então, para mim, as conversões de hoje, a verdadeira conversão é aquela que muda o homem. Metanoia. Metanoia. É o giro de 180 graus. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu aí. fumava, não fumo mais. E isso não é uma regra de uma placa de igreja, uma doutrina. É que quando você recebe a natureza de Deus, Deus é santo.
Então você não tem mais vontade de pecar. Você pode ser tentado. Tentação não é pecado, mas você não tem mais vontade. Você olha para a bebida e você fala, eu tenho nojo disso. A gente que é casado, se a gente pensar em outra mulher, a gente se deitando com outra mulher, né? A gente sente nojo disso. A carne pode até gostar, mas o teu espírito sente nojo. E a gente tem que ser fiel à esposa nos pensamentos e fisicamente. Fisicamente, exatamente. Forte. Qual foi a maior dificuldade do Diego? Com 19, 18 anos, né? Quando voltou firme? Quando 17? 17. Você saiu, voltou, qual foi a maior dificuldade do jovem Diego de firmar na igreja? O que você achou que você teve mais dificuldade? Não, eu me converti, agora eu quero o caminho, eu quero Jesus, quero a verdade, mas, rapaz, isso aqui ainda me tenta demais. Isso aqui Os eu não... amigos. Então, no meu começo era relação sexual, que era com a Yasmin, com a pastora, hoje que eu sou casado, né? Era o sexo. Tanto é que a gente ficou até um pouquinho na igreja, a gente ainda caía em fornicação, a gente sentia aquele arrependimento. Eu tenho até uma experiência muito forte, depois, se você quiser, eu Pode fala. falar, mano. Aproveita aí. Que a fala gente aí. tava na igreja ali, aquela luta para você vencer, né? Um dos pecados da sociedade é o pecado sexual. É um dos maiores pecados, onde o diabo trabalha. Sexo não é pecado dentro do casamento. Isso aí. O sexo é santo, puro, né? O sexo é sacro, mas fora do casamento ele tem maldição. Isso aí. Então a gente teve um dia que a gente teve relação sexual e acabou, e a gente fazia, mas a gente já... Na alma a gente já não sentia mais prazer. A gente estava naquela batalha. Era comecinho um mês de igreja, decididos. E um dia a gente acabou, eu fui no banheiro. Diante de Deus. Quando eu fui no banheiro, tinha acabado. Pingou uma água aqui em mim. Uma gota d'água. Quando pingou essa água, eu olhei. Comecei a procurar infiltração, né? Cadê a infiltração? Não tinha infiltração na casa. E eu procurando. Daqui a pouco veio a voz do Espírito. É o Espírito Santo chorando por você que você está no pecado. O Espírito Santo ali permitiu uma evidência e ali não demorou muito tempo, a gente chegou a um denominador, ó, não quero mais, vamos ser santo, vamos esperar no Senhor, não toco mais você não toca em mim. Voltei a dormir na casa da minha avó, que a gente era namorado e a gente dormia junto, né, na casa da mãe dela. E ali eu passei a dormir na minha avó. Nesse processo eu fiquei 3 anos e meio sem tocar nela. E nem masturbação. Nem 5 contra 1, como ele diz aí, né? Não, nem pensando nela. Nem pensando nela. Que é pecado também. Ali, mas foi bem sem querer que dormindo eu coloquei a mão lá e aconteceu. Meio de dormindo e querendo ao mesmo tempo. Não vamos ser santos, Não vamos ser tão santos. E nessa época eu tava na obra e eu com aquele temor falei, pequei. Eu preciso conversar com o meu pastor. Eu perdi a paz, confessei diante de Deus. Falei, pastor, poxa, eu fiz isso, fiz aquilo. Não tô apto mais para... A gente sempre foi muito zeloso com a obra de Deus. E eu não tô apto. Ele, não, rapaz, fica tranquilo. Você tá no hábito disso? Eu falei, não, pastor, aconteceu mesmo. Me perdoa. Ele, não, fica tranquilo, continua. Eu conheço você. Só não faz mais. E dali por diante eu nunca mais fiz. Né? Só foi essa queda, esse deslize aí. É bom a galera ficar sabendo, né, pastor? Cara, não, tem que explicar. Eu, Marcos, assim, eu procuro ser bem sincero, principalmente com os jovens. Eu falo bem, às vezes, no popular, no português. Bem rasgado. E como o pastor falou, né? A gente tem erros. A gente não é santão. Santarrão, né? Porque passa essa santidade, essa falsa santidade, né, tem que pastor? ser sincero. Cara. E isso mata muita gente, tá? Não Verdade. mata, pô? Mata muita gente. Nossa. Tem muita gente que tá iniciando um processo espiritual como ele tá e tá vivendo essa luta, cara. Aí chega um cara santarrão, meu irmão, muito santo. Acaba te matando, né, Acaba pastor? matando, mano. Jogando Verdade. peso sobre você, cara. Que, pô... Todos já sabem do meu processo com a pornografia. Todos já sabem. Cara, minha vida é aberta. É eu verdade. sou igual a ele. Eu conto isso no curso, eu conto isso na igreja, eu conto isso pros jovens. Porque, cara, a maior luta hoje, nossa, é contra a nossa carne. É nossa carne, Porque o diabo, você resiste, ele foge. Verdade. Mas a nossa maior luta é contra a nossa carne. Por isso que ele se esvazia de mim, de si e me segue, cara. Alguém cheio de si, cara, nunca tem condição de andar com Jesus, cara. Ou você abandona, ou você não consegue. É verdade. No meio do processo da caminhada, você vai largar ele. Verdade. Não é não, pastor? É verdade, pastor. Paulo, cara, pra mim, Paulo é o maior exemplo da Bíblia Sagrada, mano. Ele é demais, Que né? Paulo, ele diz, cara, o mal tá dentro de mim. O bem que eu quero, né, pastor? Não consigo, cara. Mal. Mas o mal tá aqui. O problema todinho, cara, do pecado, é você se render a ele. Mas enquanto você estiver lutando contra ele, cara, a gente nunca vai ser santo. A gente só vai ser investido de toda a incorruptibilidade na volta do Senhor.
Ali Mas a gente quando assume. a gente estiver lutando contra o pecado, cara, Deus se agrada, luta contra o pecado. gente. É isso aí que o senhor falou. Lutar, né? Batalhar. Deus quer ver o teu sacrifício, É. né? Ei, Isso Deus aí. fala, porque contra o pecado eu não lutei até o sangue. o eu tenho sangue, que é. lutar. Isso aí. É forte. Vou cair, vou. Que todo homem, cara, tá propício à queda. É Mas verdade. a questão é você continuar. Pô, levantou aqui, cai ali, levantou. Não, meu irmão, levanta aqui. É hora da gente começar a doutrinar esse jovem, cara, que o pecado, ele vem de uma forma tão tremenda, Satanás sabe disso, que as pessoas caem, em vez de se erguer, levantar poeira e dar a volta por cima e dizer, não quero mais, não, continua praticando. O problema disso dessa juventude é verdade. essa, pô. Esse exemplo que o senhor está falando é a gente na vida. Quantas vezes a gente caiu? É, Mas ficamos lá? Não. Não, estamos de pé. A gente caiu e levantou. Isso aí. Então a vida com Deus, ela é isso. Ela cai e levanta, cai e levanta. O Contando pastor com a falou uma coisa misericórdia. interessante, pastor, que tem muita gente que não vem por causa disso. É verdade. Que acha que a gente, de um dia para outro, a gente se santificou e a gente é santão, né? Não tem mais desejo. Não tem mais desejo, Tem não mais tem mais vontade. não pensa mais em pecado. É. Não, cara, a gente luta contra a carne. Não que seja bom. É. Não. A gente tem que falar. Não, a gente tem que lutar mesmo. Lutar. Como o pastor a tá luta falando. é diária. É diária. Diário, cara. Deus quer ver você lutando. Isso aí. Quando você demole, você tem a misericórdia. Isso Isso aí. aí. se Tem muito levantar. jovem lá na tua... Tem muito jovem. É. A gente tem muito Tu jovem. abre uma caixinha de Instagram lá no Instagram, né? Uma caixinha de Instagram. É mais por causa deles? O senhor começou essa caixinha? Não, então, eu sempre falei com a pastora, né? Ela sempre falava, tu tem que melhorar o teu Instagram, tu só posta foto da igreja, né? Eu também tô Ela nesse- é A mais- gente é nesse analfabeto processo aí. digital. É, né? cara. Assim, então eu falei, aí eu falei, verdade, mas eu não tinha muito. Aí teve um dia que eu acordei com isso na cabeça, faz perguntas. Acho que foi o Espírito Santo que colocou. E agora eu tô respondendo lá muita gente, dentro daquilo que eu sei, o que eu também não sei, não vou inventar, né? Mas aí eu tenho essa caixinha lá de Instagram, pra quem não quer seguir, é Pastor Diego Osni, O-S-N-Y. A gente vai botar na descrição do vídeo, né? Vai estar na Big descrição. Boys? Só procurar aí embaixo na descrição que vai estar lá. O link para ir direto pro Instagram dele. A gente Agora vai eu tô pro- botando conteúdo, caixinha, eu boto pregações, vídeo meu também. Bacana, bacana. Entendeu? É isso, Fotos cara, e etc. Bacana. Tem uns pastores aí que são analfabetos digital e não, Não, quer sair eu do também sou um analfabeto. pouco ruim, eu sou ruim, eu preciso muito dela. Da pastora que. Pastorzinho aqui, meu irmão. Vamos sair dessa escuridão, Não é pastor. não, cara. É um pouco complicado. É mano. isso que eu ia falar agora. Eu quero falar de internet. Isso aí. Internet é bom? Internet é do diabo, pastor? Internet é bênção. Diabo não tem nada não. Diabo É. não criou nada não, cara. É, né? Internet é bênção, só que é o que a Bíblia fala lá em Provérbios, né? Que a gente não pode ser demasiadamente santo demais. Ou seja, o que eu aprendo aí? Deus quer o equilíbrio. Então o evangelho é o equilíbrio. Quando Jesus fala do sal, ele diz assim, ó, o sal é bom. Vós sois o sal. O que Jesus está querendo dizer ali? Se tu botar muito sal, o que acontece? É salgado. Se botar pouco? Não tem Isso, sal, isso, fica é. sem sabor. Então a gente tem que ser o equilíbrio. Então o evangelho é ponto de equilíbrio. Eu não posso ser liberal demais, mas também não posso ser muito bitolado. É isso aí. Forte isso aí. É equilibrado. Equilibrado. Cara, e assim, é interessante que as pessoas colocam paternidade nas coisas. Satanás, a única paternidade que a Bíblia dá pra Satanás, cara, é a mentira. É verdade. É a única. Tudo é criação de Deus, meu irmão. Mateus 5,37, né, pastor? Pô, mano. Isso é um ponto que eu vencia muitos cristãos no começo, porque eles falavam, a praia do diabo, gente. Isso, cara. Meu Deus. A praia do diabo? Aí Deus chegou e falou assim pra mim, quem criou a praia? Aí foi o Senhor. E eu sou o que teu? Pai. Então a praia é de quem? Falei, é minha. Aí, então obrigado, Senhor. Pô, mano. Praia é nossa, a praia é dos filhos de Deus. Volto a dizer, tudo com ordem e decência. Isso aí. Entendeu? Isso aí. A gente até, eu acredito eu, que até na praia a gente tem que vigiar as nossas vestes, Com porque a gente é certeza. sal em Não, todo é. lugar. O cara Entendeu? vai pra praia Mas a com praia é nossa. Com a sunga de bolinha pequena, não dá não, né, meu Mete filho? essa. Não pastor. entendi. Não dá, né? Não dá. Não, Foi pra tu, Marcão? Dá Deu, não, apontou mano. pra mim. Não, apontei não, foi minha mão que irisou. Tá tomando conta. Sunga lá, de hein? bolinha não dá, né, pastor? Sunga de Ana bolinha. Paula, mano. Vendo Olha hoje aí. tá meu futebol lá. Dá não, Mas dá eu não. perdi um fio da meada aqui. É a internet, é a internet. Não, da internet a gente vai voltar. Sim. Tu voltou pra igreja, eu lembro que tu falou assim, a tua esposa, pra você ir, que ela não ia. Sim. Como que ela veio? Vendo você se converter ou como é que ela veio? pra Rapaz, Jesus? agora eu vou tocar na varoa. É. A varoa foi porque tava com ciúme de eu pegar a mulher na igreja. Meu Deus do céu. Fala, Jeová. Fala! Queima ela, Jesus. Eu crente que era por causa dele, não. Rapaz. Ficou santo, eu quero ser igual a ele. Não. É ciúme. Ciúme. Ela foi no começo por causa de ciúme, que tinha algumas... Quando ela foi na igreja,
Então ela começou a ir comigo, aí ela começou a ver algumas garotas ali, né? Então ela falou assim, não, vou ficar perto dele aqui, porque senão ele vai me trair. Não sei. Ela tá certa, Né? tá certa. Aí ela foi. Ele não, né? Por elas, né? Ele não, por elas. Aí ela começou a ir. Só que o propósito de Deus é grande, né? É, Deus usou isso aí. Deus pra usou trazer, essa né? situação e ali foi... Aí, na minha conversão, o que acontece? Quando eu me converti, nesse mesmo domingo que eu tive esse encontro, fui batizado, a gente foi pra casa. E ela chegou assim pra mim, bateu assim no meu ombro e disse assim, Diego, tu já me traiu? Aí lascou, né? Tinha acabado de se converter. Tinha acabado. Minto ou fala a verdade? Eu comecei a gaguejar, literalmente. Não. Aí virei. Nisso que virei, não aguentei. Doeu aqui. É. Que a Bíblia fala que o Espírito Santo traz uma tristeza, né? É. Para o arrependimento. Aí eu não aguentei. Aí eu tinha que ser sincero. Aí eu bati nas costas dela assim e fiz assim, ó. Já te traí. Que eu fui o primeiro namorado dela, eu tirei a virgindade dela, né? Então tem tudo isso. É um processo. Esse processo feminino que elas têm isso, né? Então ela tomou aquele choque e ela fala, eu fui falando tudo que eu tinha que botar pra fora, eu tinha que Isso me aí. limpar. Entendeu? Deus queria me limpar por completo, né? E ali eu confessei pra ela, vocês acreditam, irmão, que a mulher olhou pra mim, desabou. Pô, Eu legal. quero morrer e pá! Desmaiou. Aí entra a mãe dela no quarto. Tá matando a minha filha! O que foi isso aí? Aí a mãe dela, eu já sei o que tá acontecendo. Aí o que foi? Aí ela tá grávida. Eu falei, não. Ainda não. Ainda não. Eu falei, não, Cristina, não é isso não, porque agora eu sou um novo homem. Eu contei pra ela que agora eu tinha traído ela. E aí enfrentamos um processo muito grande. Aí ela ficou magrinha, ela ficou em depressão nessa época, né? Porque eu fui o primeiro a namorar, então mentia muito. Mentia muito pra ela. Mas já ela Não. entende que era Satanás usando ele. Era né? capeta, né? E eu mentia muito, então ela tomou aquele choque, né? Porque eu conheci ela com 15 aninhos, então, primeiro namorado, então ela verdade. se apaixonou muito ali, e aí veio esse baque, né? E aí eu falo pra ela, eu me arrependo disso pro resto da minha vida, agora eu já tô perdoado, um novo Diego, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso com ela. Entendeu? Então, até pra quem tá aí nesse pecado aí de adultério, o adultério é como uma lança, né? Que enfia e mata. E aí, então, eu me arrependi. E ali eu tive agora que conquistar, né? Tive que provar agora. Isso aí. Mas eu tava no meu começo da minha conversão, então eu tava tão encantado com Jesus que também se eu perdesse ela, eu tava de boa. Eu comecei a trabalhar, então todo dia, meio-dia, eu ia orar no altar da igreja, na própria igreja, eu só falava assim, Deus, se for a tua vontade, que ela volte pra mim. Se não for, converta ela pelo menos. Faz ela ter um encontro contigo. Né? Aí ela foi parar no hospital. Aí, né, aí aparece presente do nada, né? Aí eu levava presente, levava chocolate. Conquistando literalmente. Arrependei-vos. Conquistando limpão, já, porque Isso- vomitou tudo. Vomitei tudo, deram Isso aí. novo. Aí ela tinha que ter, aí ela começou a ter. Aí nisso, essa dor dela, ela começou a ir na igreja e ela onde começou a sentir alívio através dos louvores, da palavra. Aí foi onde ela começou a se voltar para Deus também. Aí, às vezes, na reunião ela passava mal, porque aquela angústia, né? A lembrança, ela passava mal, os outros saíam, os obreiros lá e orava ela. Aí ela foi vencendo até que ela teve um encontro com Jesus, se converteu também. Eita. Aí me aceitou e Deus me deu uma estratégia do noivado. Legal. Mas muito tempo conquistando, irmão, porque a varoa tava irredutível. Tava, mano. Tava Ele irredutível. vacilou muito. Porque- Pastor. Vacilei muito. Porque muito. uma das coisas que dificilmente a mulher... A traição, né, cara? A traição, Traição. é pesada, né? A varoa não gosta muito... Mulher nenhuma aguenta isso aí, né, Gastão? É verdade. É, É cara. complicado, é pesada, né? Vamos dizer assim, né? A traição, cara, ela, em qualquer âmbito, mas a gente fala no âmbito conjugal, é uma coisa meio satânica, sabia? É satânico mano? mesmo. É Jesus satânico, foi o quê? cara. Qual foi o pecado de Judas? Cara. Não foi assexual, mas foi uma traição. Traição. Engraçado que Qual foi o de Lúcifer? Verdade. Traição, cara. Assim, isso é muito legal a gente ouvir. Tu falou uma coisa interessante aí, pastor. Fala assim, cara, se eu pudesse voltar, eu não faria. Mas se você voltasse, você não teria essa história para contar hoje. É verdade, né? Foi ferido, né? Tu feriu ela, foi ferido. E com certeza esse vídeo vai chegar em alguém Com que certeza, vai precisar cara. ouvir isso aí pra chegar em alguém, na esposa ou na namorada e fazer o que o senhor fez. Fazer. Ter essa coragem. Isso aí. Porque é tem que se possível. limpar, tem que se limpar. Não é Sabe- possível? É Tá possível. casado, pô, Isso aí. né? Tem que ser. Se eu não confesso pra ela ali, eu ia entrar num casamento manchado. Entendeu? Então acredito que hoje eu tenho um casamento
Pastor, Sadio, perfeito? Não, feliz, sadio. Sadio. Entendeu? Hoje eu tenho a mulher da minha vida, entendeu? A pastora Yasmin, o dia que você tiver a oportunidade, traz ela aqui. Tá uma convidada mulher já, Tá pô, já tá convidada. convidada. de Deus, entendeu? Uma mulher que cuida literalmente de mim, então eu ia perder um mulheraço. Eu não digo só na estética, mas no caráter, né? Humanidade, No cuidado, no amor, né? Uma mulher de Deus está envolvida na obra. Ela fala para mim assim: para onde tu for, eu vou contigo. né? Legal. Ela é pegada e às vezes eu vivo igreja, ela vive casa, às vezes ela vive. Eu chego em casa, é comida prontinha. A Bíblia fala que quem achou uma mulher, né? Encontrou uma bênção do Senhor. Tesouro, Então, tesouro. olha o presente que eu ia perder. Verdade. Entendeu? Que hoje eu falo para ela: hoje mulheres igual você tá difícil, né? Verdade. Então a gente entra em outro assunto, mas enfim, então aí ela se converteu também, se batizou, né? E a gente começou, aí foi obreira, fomos obreiro. Então assim, eu tive um processo, eu não caí de pastor de paraquedas. E junto, né? E juntos. Os dois juntos, né? Junto. Tiveram um crescimento no evangelho. No evangelho juntos. Bacana, Legal, pô, bacana. legal. Passaram Isso muito aí. sofrimento junto na igreja? Muito sofrimento. Ah, Muito sofrimento. A gente começou a fazer a obra, ela sabia que eu tinha um chamado dentro da Igreja da Graça ainda, e ela começou a ver que eu tinha um chamado e que uma hora eu ia ser chamado para o ministério, né? O ministério foi algo que eu nunca quis, eu estudei para ser sargento, poderia ser consultor da Living, tive oportunidade, mas rejeitei por causa do altar, e ali eu pintou uma oportunidade, eu trabalhava, e o pastor regional, o pastor Luiz Guilherme, da igreja, eu estou citando o nome assim para as pessoas verem a minha história, né? sim, Ver que sim, é legal. É verídico, né? né? E não tem nada de mais, Sim. né? Falar o nome deles, que é coisa boa. Mas eu tô citando assim mesmo para as pessoas conhecerem literalmente a história. Bacana. Então aí o pastor regional, na época da Igreja da Graça, mandou: bota o Diego lá, que ele é um jovem que tem chamado. Né? Nessa época eu tinha 23 anos. Bem novo. Comecei a ser pastor com 23 anos. Pô, legal. Pastoreou já com 23 anos. 23, hoje Que estou com... responsabilidade. com 30. Qual a igreja? Qual foi o local? Então, comecei ali na Calipau, na pé da clínica da família ali, uma igrejinha pequenininha. Comecei ali- Da mesma da graça, né? Da mesma da Graça, comecei pela Graça. Meu Deus, é Pô, forte. legal, hein? cara. 23 anos, pastor? 23 Muita anos. responsabilidade, hein? É. E nessa época eu pastoreava essa igreja, auxiliava o meu pastor que tinha trocado, o pastor Carlos Borges. Foi uma benção na minha vida, você vê também, pastor, Deus abençoe o senhor. E ele que me levantou veio de São Paulo. Eu acredito que ele veio de São Paulo só para me levantar, pastor. Que A gente bacana. crê nesse propósito que ele veio, não durou muito, menos de um ano, ele já voltou para São Paulo de novo. É. Então eu acredito que Deus trouxe ele de São Paulo, era necessário para poder fazer essa unção na minha vida, me levantar. E ali eu comecei, e aí eu pastoreava essa igreja, auxiliava ele na sede e era líder de jovem ainda. Meu E Deus. trabalhava ainda, era tudo assim. Meu Deus, é Pô, forte. tem que mandar um recadinho, cara. Tem que mandar uma pimenta aí. Vai mandar uma cara. pimenta, pastor? Manda uma pimenta aí, pastor. Manda a pimentinha, fica à Cara, vontade, pastor, pra comer. Olha só que coisa interessante. Líder de jovens, pastor ajudante, pastor dirigente e ainda trabalhava. E não dá não, pastor? Aí você olha e diz, cara, eu tô tão atarefado. Cara, pelo amor de Deus, cara. Prioriza as coisas do reino, cara. Prioriza as coisas de Deus, cara. Eu aprendi uma coisa, pastor, que eu aprendi isso com o pastor Carlos. Ele dizia assim: um coração disposto encontra formas. Um coração indisposto dá desculpa. Meu Deus, é forte. Entendeu? Então eu guardei isso no meu Repete coração. aqui, pastor. pra Eu sacar. concordo, em número, gênero e grau. Então, um coração disposto encontra formas. Um coração indisposto dá desculpa. Então, quando eu estava nessa época pastoreando, eu falei assim para Deus: Deus, eu entrego a minha juventude nas tuas mãos, me explora. Irmão, Deus ouviu isso. E a gente trabalhava, depois a gente começou a vender trufa, chocolate para vender, para poder fazer a obra, porque eu não ganhava nada, eu não tinha assistência financeira da igreja. Eu fazia tudo voluntariamente, por amor, né? A gente não ganhava nada, não tinha salário. A única coisa que a igreja dava pra gente era passagem e a quentinha. E às vezes, quantas vezes a gente já foi andando, já deixamos de pegar a van para poder comer, porque a gente fazia obra de Deus. E a gente começou a vender trufa, aí ela trabalhava na Barra, nessa época. Eu falei: ó, sai da Barra, porque a trufa começou a me dar muito lucro, Que bacana. né? Então os empresários aí, os empreendedores aí, ó, Bacana. eu tenho esse chamado também, vendi trufa no sinal. E em 3 dias que eu trabalhava, no mês, né? Sexta, sábado, domingo, no mês eu já cheguei a fazer R$4.000. Rapaz, Então eu costumo dizer que quem ganha dinheiro não é quem trabalha, é quem tem visão. isso aí. Aí, vai. Entendeu? Não é esforço. né? É. Entendeu? E aí a gente começou a vender trufa para poder fazer a obra de Deus.
E aí o pastor abriu outra igreja na Nova Sepetiba. Aí botou um rapaz lá, o rapaz não deu conta. Eu falei, pastor, aí eu falei, dentro da van, eu falei, Jesus, explora a minha juventude. Aí eu falei, pastor, pode me botar lá que eu pego. Então eu trabalhava, tinha 2 igrejas como pastor dirigente, auxiliava ele na sede e era líder de jovens. Aí chegou uma hora porque eu falei para ele assim, pastor, me tira dos jovens aí que eu não tô aguentando mais não. Porque ficou muita coisa. A juventude suga, né? É. E ele não me tirou não. É mesmo? Ele, rapaz, ministro, ele me chamava de ministro. Ministro, ele era paulista, né? Ministro. Rapaz, eu não vou te tirar não. Eu falei, sim, senhor, porque eu entendia que para você chegar em patamar grande, você tem que obedecer a sua liderança. É isso. Forte. Tem filho, né? Ainda não. Ah, Ainda não. Vamos profetizar, cara? Vamos profetizar. Profetiza aí, Vaso. Vai. Gêmeos. Opa! Cara, de cara um gêmeo. É. Isso aí. Glória. Gêmeos. Vamos multiplicar, né? Vamos Meu cumprir a Deus do Bíblia. céu, é forte, hein? Quantos anos de ministério já tem, pastorzão? Do atual agora? Atual. Vai fazer 7 anos agora, 29 de maio. Como é que foi essa... Não Transição. vou dizer separação, né? Transição, Essa transição. Marcos, eu nunca quis, voltando, né? Nunca quis ser pastor. Mas através da palavra e aquela ardência, aquele chamado, Deus foi me chamando e eu fui me colocando na brecha. Então eu queria morrer na Igreja da Graça. Eu nunca pensei em ter ministério próprio, ser pastor presidente. Se acomodou lá, né? Se acomodei, não passava pela minha cabeça. Uhum. Porque muitas das vezes, quando você sai de uma denominação, te chamam de rebeliado. Ah, Meu o cara Deus. abriu igreja para poder ganhar dinheiro. Quer Eu ficar ouvi muito isso. Né? Saiu da igreja porque quer ganhar dinheiro. Saiu da igreja porque não quer estar em obediência. Pelo contrário, Deus é minha testemunha. Eu sempre honrei a Igreja da Graça. Desde o último minuto que eu fiquei lá. Eu honrei todos os meus líderes, mesmo não concordando com tudo. Né? Mas eu sempre honrei. Tanto é que hoje eu não tenho nada, eu vou na Igreja da Graça, missionário teve aqui, eu fui na Igreja da Graça, porque eu não devo nada, eu estou limpo diante de Deus. O homem pode falar, né? Sim. Então eu nunca quis. Então eu sempre quis viver dentro da Igreja da Graça. Nosso projeto era crescer sempre na Igreja da Graça. Né? Tornar grandes pastores na Igreja da Graça. Só que a Bíblia fala que os planos de Deus não é o nosso, né? É isso aí. Exatamente. Os outros às vezes falavam, vai abrir teu ministério. Eu falei, rapaz, você é doido? Porque não é assim não. Abrir ministério por conta própria, você vai se lascar, irmão. Obra pastoral não é fácil, não. Abrir com a força do braço, vai ter que Não é sustentar com a força do Marcos, braço. não é fácil. É É. muito difícil ser pastor, irmão. O senhor sabe, né? O senhor sabe, é muito difícil ser pastor. Deus me deu bênçãos de Deus. Ele me deu bênçãos Ovelhas mesmo, malhadas, ovelhas malhadas. cara. Deus foi muito bom comigo, que me deu pessoas que me sustentam, que me ajudam mesmo. Glória a Deus. Meus amigos são É muito difícil ser pastor. Então, eu tinha essa noção, apesar de ser jovem, né? Deus deu a graça do conhecimento, da palavra, da oração, né? Então, eu tinha esse temor. Mas aí o que acontece? Eu comecei a buscar no monte, oração. Deus me levou muito para oração, né? Intimidade, né? Muita intimidade, oração. Quiser até fazer um podcast sobre esse tema, é muito bom Olha, também. legal. Coisa linda. Sobre a oração. Então, eu comecei a orar, a jejuar 24 horas e subir monte. Não espiritualizando monte, né? É. Que tem gente que endeusa muito monte, porque Deus só responde monte. Não era isso. É porque Sim. a gente passava madrugada no monte, sexta-feira a gente entrava meia-noite no monte e saía 6 da manhã. A gente tá abrindo um pouco a mão dessas coisas, né? Estamos abrindo, pastor. Estamos abrindo. É onde que a gente está perdendo O muito. senhor falou uma coisa aí, Marco, eu posso... Você vai dizer que não, mas eu vou perguntar assim mesmo. Eu vou te proibir. Não, assim, Não, você é o cara. Aqui quem manda é você, pastor presidente. Tá repreendido. Pra trás de mim, Satanás. Deixa o Satanás te usar, não, cara. Tu é bem. Então, falou assim sobre não concordar, né? Sim. Assim, você de uma denominação, você não concorda. Essa semana a gente teve até uma discussão com algumas pessoas que não concordam com coisas, dizer assim, coisas simples. Superficiais. Simples, Tipo um terno, tipo Aham. uma roupa. Sim. Você sabe que você é daquela denominação, você tem que obedecer às normas. Isso aí. Aí você fala assim, cara, eu nunca... A questão de tudo assim, que eu vejo muito hoje em dia, é você concordar com o que é errado. Entendeu, pastor? Tipo assim, você está vendo que o cara está fazendo as coisas com mau caratismo Isso aí. e você está apoiando. A Bíblia diz que aquele que apoia vai ter as mesmas, né? Vai ser julgado da mesma forma aquele que está fazendo. Sim. Então, a questão, porque a gente também pode ver a pessoa está ouvindo o senhor falar aí, diz assim, cara, meu pastor está fazendo isso dentro da igreja, tipo assim, um ato de adultério, Sim. né? Ou está roubando a igreja. Não, Aham. mas eu tenho que ser obediente.
Aí a gente tem que pegar esse lado assim, cara, não, o pastor não tá falando disso não, tá, pessoal? Tá falando assim sobre a doutrina da igreja. Cara, eu não concordo com o terno, mas se eu tiver numa igreja de terno, eu vou usar. Isso aí. Tem que usar, Se eu tiver que ser doutrinado, amém, cara, mas, prostituição, adultério, roubo, pô, irmão, essas coisas eu não concordo. Não. Aí não tem como concordar, né? Feriu a palavra. Feriu a palavra. Aí eu saio. Vou procurar. Não vou sair do evangelho. Não, vou continuar na igreja. Vou procurar uma igreja que realmente tem um líder que tem uma boa. Um bom testemunho. Que condiz aquilo que prega, né? Que condiz aquilo que prega. Isso aí. Perfeito. Não é porque a gente. Coisa linda. Não, porque, porque o ele, pessoal como confunde. pastor, ele, como é um pastor jovem e tem uma grande influência, você fala, pô, o pastor tá falando. Não, cara, você não pode ficar debaixo desse jugo, não. É isso aí. Se tu tá pegando teu pastor tá em adultério e tá em cima do altar, meu irmão, não fica não, mano. É como o apóstolo Paulo disse, né? Ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí. Então o que Paulo está querendo dizer? Enquanto eu estou imitando Cristo, vocês me imitem. Isso aí. É isso que eu prego lá na igreja. Meu irmão, pode até ser o pastor presidente. Se eu estou em Cristo, amém. Sair de Cristo, você tem todo o direito de falar, não concordo. Isso aí. Agora, essa questão de concordar é o que o senhor falou. Às vezes é uma doutrina, às vezes é uma atitude. São coisas que dá pra Porque teve certas coisas que eu fui perseguido dentro da igreja, entendeu? Tipo, às vezes cobrança, entendeu? De dinheiro, entendeu? Às vezes de o teu líder te ligar e você... Poxa, quantas almas você batizou? Ele não estava preocupado com isso. Então, essas coisas que a gente não concorda, que fere a palavra. Mas mesmo assim, eu amava e não queria saber disso. Mas aí o que aconteceu? Aí por eu buscar, Deus foi e me batizou com o Espírito Santo, com fogo no sentido de pular. Entendeu? Revelação. E na igreja que eu estava, não concordava com isso. Doutrina era outra. Era doutrina, eles creem no Espírito Santo, entendeu? Eles creem no Espírito Santo, eles dão lugar, falam em línguas, mas você não pode bater uma palma, você não pode pular. E aí o que fizeram? É aquilo, né? Tem gente que te persegue, mas na verdade ela te empurra pro teu destino. Exato. Epa! É forte. Entendeu? José foi perseguido pelos irmãos, mas na verdade os irmãos jogaram ele pro destino dele, que o mistério dele estava no Egito. Davi também. Né? E aí o que acontece? Ligaram para a Igreja da Graça e disseram que eu estava trazendo a doutrina da Assembleia de Deus para dentro da Igreja da Graça. Aí me chamaram. Aí eu fui lá. Aí ela dizia assim, tu sabe que tu vai sair da igreja, né? Eu falei, Yasmin, mas é coisa que eu não tenho controle, é Deus, eu não posso parar com o que Deus está mandando. Eu respeito, mas como é que eu vou parar com o que Deus está mandando? Aí fomos lá, e o líder foi, me chamou, o líder regional, aí trocou, era outro, né? E ele falou assim, o que está acontecendo lá? A gente está explicando a transição, né? A minha saída, tá, gente? Isso. Aí, o que está acontecendo lá? Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Que eu tenho buscado muito. Então, Deus está me dando algumas coisas. Eu estou botando a mão nas pessoas que estão caindo, mas quero frisar para o senhor que eu priorizo a palavra. A palavra é o principal, né? Mas isso acontece, os sinais estão acontecendo. É coisa que eu não quero às vezes, mas está dando lugar e eu não vou parar com o que Deus está me dando, pastor. E ele disse assim, mas você sabe que aqui a gente segue uma hierarquia, né? Eu falei, sim, senhor. E eu não sabia o que eu faria. Não tinha para onde ir, não tinha nada. Aí ele falou assim, eu falei, então tá bom então. Na hora sim. Então o senhor pode me abençoar que eu tô me desligando. O senhor me abençoa? E eu ainda tinha os dízimos, as ofertas, né? Da semana. Pô, se fosse outro pastor, já botava no bolso. Meu Deus. Se fosse alguns aí, né, mano? Arroba! E eu fui aqui, pastor, tá aqui a semana. E ele nem se ligou. Eu falei, o senhor me abençoa, pastor. O senhor bota a mão na minha cabeça e me abençoa, que eu quero sair na bênção. Né? E ela dizia só para mim assim, a pastora dizia assim para mim. Na época ela não era pastora ainda, ela era só minha esposa, auxiliar. Ela dizia, eu tô contigo. Porque a gente não sabia o que fazer. A gente nunca quis sair da Igreja da Graça. E a gente ainda pensou que nessa conversa eles iam, né? Dar uma amolecida. Mas realmente foi um propósito ali. E nesse dia meu cunhado disse que ele sonhou que tinha um anjo em cima da nossa van. Na época a gente não tinha carro, a gente foi de van, tinha um anjo e havia uma batalha. E realmente eu estava na batalha na cabeça, se eu saía ou não saía. Se eu saía, porque, pô, você sair de um ministério que você está 8 anos, você foi discipulado, um ministério grande, poxa, Igreja da Graça, estruturado, um grande líder que é o missionário R.A. Soares, não tem o que falar. Né? Então você fica meio que, será que eu estou precipitado, né? Será que eu estou tomando uma decisão que não é de Deus? E aí, chegou lá, eu tomei essa decisão e foi a melhor decisão da minha vida. A gente já vai para 7 anos de avivamento. Aí nasceu a Igreja Internacional do Avivamento de Deus no dia 29 de abril, né? Legal, cara. E vai fazer 7 anos agora,
dia 29 de abril. Já teve altos e baixos nesse ministério, né? Já, sim. Muitos Tem altos que contar muita coisa, que é muita coisa. Muita coisa, Muitos desafios, né? Muito, e hoje em dia eu tô ali, para quem não sabe, eu tô aqui em Sepetiba, na Igreja Internacional do Avivamento de Deus, na estrada de Sepetiba, 5.761, em frente à Caixa Econômica, né? Antiga Deus é Fiel ali eu pago 5 mil de aluguel, é o desafio. Isso que eu ia falar agora. O senhor começou ali já, não? Não, comecei não. Começou onde? Aí quando a igreja saiu, a gente não tinha para onde ir, Sim. né? A gente começou a fazer culto dentro de uma outra igreja. Uma história é uma história muito louca, irmão. É, E vamos bonita, contar história um pouquinho. bonita, cara. uma Por coisa- quê? Porque quando eu fui para sair da igreja, eu tinha um lugar, o espaço. E tudo que eu conquistei som, bateria, venda de almoço, dízimo, oferta, eu conquistei para a Igreja da Graça. Então era injusto eu tirar tudo. Porque tem pastor que faz isso. Leva tudo. Leva tudo. Eu não acho isso certo. Não acho isso certo. A denominação Porque era... eu sempre falava, gente, isso aqui não é meu, é da Igreja da Graça. Então agora eu mudar minha palavra. Então, quando eu saí com pés a banana, eu saí sem nada. Muita gente me questionou, pastor, mas a gente conquistou, tira. Eu falei, não vou tirar, Deus não mandou eu tirar. Eu tenho que ser fiel. E você tá certo, cara. Entendeu? E saí sem nada, eu só saí com a... Saiu certo. uma Saiu do meu... Cara, Perfeito. eu tenho que falar, cara. Pode Fala, falar, pastor. pastor. Pode falar. Fala aí, nós- porque nós saímos também de uma, né, pastor? Não, mas eu não tô falando nem dessa. Eu ia sair já de 3. É isso, pastor. É, cara, eu sou meio... Minha esposa, só Jesus. A gente sabe quem é o dono da igreja, né? É, eu sei quem é o senhor da igreja. É Jesus. A primeira igreja nós fundamos, compramos o terreno, levantamos o templo e por causa de dinheiro nós saímos. Né? Só que essa igreja ela veio de outra denominação e quando ela veio de outra denominação, o pastor pegou tudo da outra igreja e levou para lá. Só que a gente não sabia, né? Mentiu dizendo que foi debaixo de bênção. Depois que a gente ficou sabendo que ele tinha tirado tudo da outra igreja, e ele, olha o oposto, entendeu? É bem complicado, cara. Isso já... Eu no começo... O nome disso é caráter. Caraca. Eu no começo, eu achei assim, poxa, eu fiquei 8 anos na igreja, né, da Graça. Poxa, o que é uma igrejinha para eles dentro da Nova Sepetiba? Eles são milionários, são uma igreja em todo mundo. E eu falei, pastor, aí eu queria lutar. Aí eu entrei na minha força. Falei, não, vou lutar, tal, deixa eu ficar, pastor. Ele, não, sai, né? Aí quando ele me abençoou também, ele falou assim, luta como um príncipe. Quarta-feira, aí eu fui na segunda, eu tinha que fazer o culto segunda e quarta. Quarta-feira seria o último culto. Sexta-feira eles já colocariam um pastor novo lá, que é rápido, né? Lá eles têm muito. Bênção. Aí eu falei, sim, senhor. Aí fiz o culto segunda, na quarta eu fui, falei, ó, pessoal, fiz o culto normal, palavra, tudo. Falei, gente, umas 70 pessoas na igreja tinha. Falei, gente, eu criei vocês primeiro para Cristo e depois para a Igreja da Graça. Mas Deus está tendo um propósito comigo e o meu líder estava lá, não regional, o líder daqui de Sepetiba. Mas eu estou me desligando porque Deus tem um propósito comigo, tá? Então, sexta-feira já vai ter outro pastor aqui, tá? Então, quem ama a Igreja da Graça, quem quer ficar aqui, sexta-feira. Quem sentir no coração, vem comigo. A igreja toda. Aí todo mundo levantou, vamos. Aí na época só ficou 2 pessoas com eles lá. Mas não porque eu não chamei ninguém, entendeu? Eu só falei, estou saindo, quem quiser. Tudo na dispensação. Aí nesse tempo eu queria lutar pelo salão, com tudo que eu conquistei. Aí botei peito ali também. Falei, não, poxa. Aí o pastor, então a gente vai pra justiça. Eu falei, poxa, pastor, o senhor quer ir pra justiça comigo? Eu tenho 70 pessoas ao meu favor, dormi na igreja, não ganhava nada. Entendeu? Mas eu falei pra ela assim, Yasmin, eu não vou botar Jesus na justiça, a igreja de Jesus. Não vou botar a igreja na justiça. É antibíblico, né? É. Paulo aconselha a não fazer isso. E até porque também eu sou muito, só frisando aqui, pessoal, tô falando aqui algumas coisas que a gente tem, que a gente não concorda, que a gente passa. Mas eu amo a Igreja da Graça, não tenho nada, o que Isso passou, aí. passou. O homem falha mesmo, a gente tem que olhar para Jesus. É uma excelente igreja, mas foi os processos, né, que eu passei. Sim. E aí eu falei, Yasmin, mesmo se eles quiserem ficar com tudo, eu não vou botar Jesus na justiça, não. Jesus, a igreja não. A igreja me ajudou muito, hoje a gente é bênção, Isso aí. né? A gente se tornou, mas às vezes dá raiva, né? Dá, Não vamos ser santão também, dá raiva, dá. dá isso. Aí o pastor conversando comigo, daqui de Sepetiba, aí de repente falou, porque não sei quem vai outro pastor. Eu falei, não, ninguém tira minhas ovelhas, pode tirar tu, mas minhas ovelhas eu vou cuidar delas. Aí fui embora de bicicleta. Com ela, calma, Diego, calma. Eu falei, eu tô calmo, não, Yasmin, mas, poxa, pode tirar minhas ovelhas? Não, cuidei, eu pastorei essas ovelhas. Aí cheguei lá, quando eu cheguei no escritório da igreja, eu desabei em choro.
Ela, o que foi? O que foi? Eu comecei a chorar, mais um choro de dentro mesmo. Eu falei, Yasmin, eu perdi. Deixa tudo com eles, irmão. Vão sair sem nada. Não quero mais saber de nada. Ela, amém, filho, eu tô contigo, vambora. Aí eu falei, pastor, desisto, pode ficar com tudo, não quero saber mais de nada, eu vou embora sem nada. Falei, o senhor só deixa eu tirar as cadeiras? Só as cadeiras, porque o salão já tinha cadeira, então tinha cadeira sobrando. Sim. Falei, o senhor só me dá as cadeiras? Aí ele falou assim pra mim, tira tudo que te dá paz. Aí eu tirei as cadeiras, algumas cadeiras, um púlpito de madeira, né, e fomos embora. Esse púlpito, né? Esse púlpito, ele é tremendo, ele é corajoso, ele, guerreiro. E aí fomos embora. E o irmão da igreja emprestou uma caixinha pequenininha. E não tinha pra onde a gente ir. Pra onde a gente vai? Fomos pra casa dos outros. E agora? 70 pessoas nas tuas costas. Meu Deus. A gente chegava a dormir, a gente até teve crise de ansiedade, passamos. Imagina. Porque a gente dormia, eu e ela, às vezes a gente fazia assim, ó. Porque, será que eu fiz certo sair da igreja? É. Entendeu? Já trouxe uma As galera. dúvidas, né, cara? As dúvidas. Será que a gente fez certo? A responsabilidade de um pastor, rapaz, é muito... É muito grande. E quando a gente faz as coisas muito certas, então, né? Eu tava falando com o Frank hoje, eu tô acordando 4 horas da manhã, 13h30, não tô conseguindo mais fechar os olhos, cara. Aí. É mesmo? É. Pastoreio é glamour, não? Não é Tá legal, maluco, não? cara. Não é Não é glamour. bacana, não? Pô, não é essa parada do Instagram, não? Que o O pessoal fala aí? pastor, aquele pastor que teve aqui, o lá da Minsk, lá da Ministério Internacional, ele falou uma coisa. Não, foi o pastor Fábio. Fábio. Ele falou o seguinte, ele falou que quando você perguntou para ele Foi. sobre com quem a gente conversava, ele falou que conversava com as luzes. Com quem os pastores conversavam? Eu perguntei a ele. E, Ele falou com... e Deus é muito, muito maravilhoso, cara, que Deus nos deu esposas maravilhosas que a gente pode... Cara, é muito complicado, cara. Tem coisas que um congregado nunca vai entender, um membro, ou até mesmo um outro pastor nunca vai entender o que passa com a gente. É verdade. Então, Paulo a vida- disse que são as guerras interiores, né? É, a gente Conflitos olha assim, interiores. E o pastorzão foi bênção também na tua vida aí, pela frase que ele falou, né? Tira tudo que te traz paz. Ele falou comigo, ele falou, tira Tu podia tudo. ter tirado a igreja toda. Não, Literalmente. teve problema, porque alguns membros nossos não são convertidos, né, pastor? tem esse Alguns Pedro. Tem Pedro no nosso meio, irmão. E eu tive que, nessa época, a gente Calma, segurando os Pedro. Que isso, pastor? Eu vou entrar lá, a gente conquistou. E não, eu falei, calma, rapaz, a gente conquistou, mas não foi pra gente. Vamos sair na paz, né? E a gente querendo... A gente fala isso, mas o coração tá, vai lá. É. Não me obedece Tira não. tudo. Espadinha, vai espadinha. E aí, o que acontece? A gente não tinha pra onde ir, aí tinha um salão de frente, né? Eu fui lá, fechei com a mulher, só que já tinha uma pastora também que viu primeiro do que eu. Só que como ela conhecia o nosso trabalho dentro da comunidade, que eu comecei ali na Nova Septiba, né? Ali, depois que da Calipau eu fui pra lá. Então ela conhecia ali, a minha influência ali até o pessoal da facção me respeita ali dentro pelo bom trabalho, o pastor de caráter, né? E que a gente conseguiu tirar muitos jovens das drogas, batizando muita gente, um poder de Deus assim mesmo. Ali dentro a gente conseguiu, trabalhando com criança, minha esposa trabalha com Natal Solidário, roupinha, então ali as crianças necessitam, né? Então a gente fez um excelente trabalho ali dentro ali e continuamos fazendo até hoje. E então a gente era bastante respeitado ali. E o que acontece? Quando a outra igreja veio, até o pessoal da facção queria expulsar eles. Meu Deus. E eu tive que pedir que não. Meu Deus. Teve que intervir. Você vê se eu sou outro pastor. Se é um Mas eu pastor entendi que a obra é de Deus. Eu não Outro vou... não, outros. Entendeu? Aí eu falei assim, pastor, a irmã veio, pastor, meu irmão, na época, agora é outra gestão aí, né? O meu irmão, que era o chefe, ele falou, pastor, eu gosto muito, ele vem aqui e vai expulsar todo mundo. Eu falei, não, irmão, não faz isso não. Não, a nossa luta não é contra a carne, dele, não, é potestade. Pelo amor de Deus, irmão. Entendeu? Não faz isso não. Eles estão trabalhando. E aí eles iam evangelizar na rua sem eu falar nada. E o pessoal falava assim, gente que nem ia na minha igreja, só conhecia o trabalho, falava assim, não, tô com o pastor Diego. Não, tô com o pastor Diego. Aí a gente começou do outro lado, aí uma pastora foi, aí ela ia fechar com essa mulher, mas ela fechou comigo. Depois a pastora foi lá e começou a chorar, mas a senhora tinha me prometido, a senhora vai fechar com o outro. Aí a moça ficou com pena. A gente já tinha na Light regularizado luz, tinha feito tudo direitinho. Ela falou, pastor, eu vou alugar para a pastora mesmo, porque ela me pediu primeiro. Eu falei, amém, irmã, glória a Deus, a senhora sabe então. Mas só tinha fechado comigo, né? Mas tá bom, Deus sabe de tudo. E agora, para onde eu vou? Aí eu fui lá na pastora,
Falei assim, pastor, eu sou o pastor Diego aqui e tal. Tô com 70 pessoas que eu não tenho aonde botar. A senhora me deixa fazer os cultos aqui terça, quinta e domingo de manhã? Ou seja, era 2 congregações e uma igreja. Que legal. Aí. A pastora deixou. Aí começamos. Só que essa pastora, o que acontece? O culto dela não enchia os cultos dela. O meu lotava. E aí, o que acontece? Chegou ao ouvido dela que eu tinha saído da igreja rebeliado. Olha só. Meu Deus. Aí ela me chamou do nada. Aí ela tinha um rapaz lá também, um cara que é muito... Não sei se ele tinha teologia. Aí começou a me humilhar. Você não tem teologia, que não sei o quê. Aí eu fiquei assim... A Bíblia diz que é o homem de Deus, não convém contender. Então, se tu discute comigo, eu fico quieto. Ela é mais sanguinária. Minha esposa é mais peda. Ela bate de frente, se falou, toma lá da cá. Aí começaram a falar, mas por que tu é rebeliada? Eu falei, pastora, vamos fazer o seguinte, eu vou sair, a senhora me dá só até domingo, só deixa eu fazer o último culto domingo de manhã. A única coisa que eu vou pedir para a senhora agora, quando a senhora orou a Deus, que a senhora disse que Deus revelou para a senhora, ele revelou o meu caráter? Porque se eu tiver mal, em pecado, me fala que eu quero mudar. Não, teu caráter ele não revelou não, irmão. Que não sei o que. Eu falei, então tá bom. Aí começaram a me criticar, que tu não é ungido, que tu é aquilo, papapá. Falei, fiz o último culto do domingo de manhã. Conseguimos uma loja, logo nesse mesmo dia, graças a Deus, entramos, aonde era a antiga Cristo Rei, ali na Nova Sepetiba, em frente ao ponto das vans ali. Sim. Aí entramos ali à noite e um dos rapazes que me criticou, falou que debateu comigo lá, me humilhou, o pé dele inchou, desse tamanho. No dia seguinte, quando eu entrei na igreja, ele falou assim, você pode orar pelo meu pé? Porque você tem um dom da cura. Eu orei e ele ficou curado. Meu Deus, é forte. Ele orou e fiquei curado. Meu Deus. Ainda tava de bermuda ainda eu. De bermuda pode? Ora? É. De boné pode? Não é pecado, não? E aí, ou seja, era jovem, acho que eles me desprezaram ali, porque hoje eu tenho 32, fazer 33 agora, 30 de abril. Mas na época era mais jovem. O ministério começou com 26, o avivamento nasceu com 26 anos. Tinha 26 anos. Né? Então era mais jovem. Mas o que importa não é a idade, né? Não. É a experiência que tem com Deus. Isso aí. E aí ele foi, eu orei por ele. Aí dali a gente começou o avivamento lá do outro lado. Aí dali, o que acontece? A igreja que pegou lá não vingou, infelizmente. Saiu devendo, o proprietário que gostava de mim, policial, falou, pastor, volta pra lá. O senhor não tinha nem que ter saído. A outra igreja saiu de lá me devendo, prendi tudo. O senhor volta pra lá, que lá é o lugar teu. Eu voltei da onde eu fui humilhado. Aí dali eu comecei a orar, Senhor, abre uma porta aqui em Sepetiba. Abre uma porta, abre uma porta. Aí começamos um culto no lado da obreira, que era com a gente, Dona Carme. Aí eu indo embora, eu passei ali na Piaí, vi a igreja onde o pastor Hérito Chaves está hoje. Uhum. Ali. Aí peguei lá, aluguei lá. Aí ali a igreja começou a crescer. Aí eu fiquei sabendo que na época a igreja Deus é Fiel estava saindo dali. Aí eu sempre fui de fé também, né? Não tinha renda, era 5 mil. Falei, mas a gente vai pela fé e Deus vai honrar. E pegamos ali, agora onde a gente está. E a gente já vai fazer 5 anos ali agora. Tempinho, né? Tempinho. Quantos anos de ministério agora? Vai fazer pastor... de pastorado? Ah. Esse ano eu faço 10 anos de pastorado. Qual foi os maiores erros que o senhor cometeu no seu ministério? Os maiores erros que minha esposa fala, eu sou muito apegado a pessoas. Ah. Então, eu tomei muito na cara por causa disso. Entendeu? Você botar pessoas do teu lado, investir e elas te decepcionar. Eu costumo dizer, lá às vezes até na minha pregação, as ovelhas reclamam muito que os pastores não procuram, não mandam uma ligação, não vão atrás, não, só querem um dinheiro e a lã. Eu falo lá, comigo é o oposto. Comigo a gente procura, comigo a gente investe e depois elas saem ainda falando mal. Mas é normal isso aí. Mas faz parte Faz do parte. reino. Ser humano, né? O problema da igreja é Eu o ser tive humano. um membro que o rapaz estava indo muito bem lá, a gente foi na casa dele, daqui a pouco ele parou de ir, a gente foi atrás, porque lá na igreja é assim, se a pessoa faltar 3 cultos, eu já mando mensagem. Vou atrás, mando um obreiro, então eu sou assim, bem atencioso. Né? Aí fomos lá atrás dele, aí ele disse assim, aí eu falei, mas por que o senhor está saindo da igreja? Eu estou saindo da igreja, sabe por quê? Porque o senhor quer comprar ônibus, o senhor quer abrir outra igreja em Santa Cruz. Falei, mas o reino tem que crescer. Não é assim que não sei o quê. Aí ele me deu várias palavras lá que me humilhou, que já viu quando se botasse no desenho a lágrima vem aqui, E tu volta. tem que sugar? Deu vontade de chorar e ela também ficou decepcionada. Deixa eu falar, amém. Então acho que um dos maiores desafios pastorais, o senhor sabe, né? São quando você é um pastor verdadeiro. Agora, os falsos não tá nem aí, irmão.
Ah, Os falsos não te procuram. Os falsos não tá nem se tu sair da igreja deles. Os falsos só querem o teu dízimo, infelizmente. Entendeu? Rapaz. Tu tá dando o dízimo, se tu tá no pecado, se tu vai pro inferno ou não, ele não tá nem aí. Dá o dízimo, tá tudo certo. Enche a igreja dele, dá fama pra ele, seguidor, tá tudo certo. meu Deus. Qual foi as maiores alegrias que o senhor teve nesse tempo de ministério, de pastorado? As maiores alegrias, posso dizer assim, é batizar pessoas. Batizar, ver a pessoa sendo transformada. Pô, A gente muito fala, bom. esse é o nosso maior salário. Eu vi muita gente, né? Muita gente largando maconha, muita gente largando cigarro. A gente viu muita gente, né, largando bebida. Hoje tem um casal, quero até mandar um abraço para ela e pro obreiro Anderson e a obreira Glauciane, que são hoje nossos amigos pessoais. Ganhamos eles para Jesus Que bacana. e eles são bênção na nossa vida. Deus abençoe o obreiro Anderson e a obreira Glauciane. São amigos hoje também, fechado. E, poxa, a gente viu a evolução desse casal na igreja. Gratificante. Hoje né, ele pastor? prega. Que bacana. Fala pra ele, daqui a pouco você tá melhor do que eu, É, rapaz. isso Vai aí. com calma. Você tá pregando e eu, quando vejo ele pregando, então, né, pastor? A gente. muito Então, acho que uma das maiores alegrias é ver a tua igreja Dirigindo crescer. o culto, rapaz. Quando eu vi, tem um diácono lá na Poxa. igreja que dirige o culto. Eu fico Barbudão ele, barbudão. É, barbudão. Ele. Então, isso é lindo demais. Então, quando você vê o crescimento das tuas ovelhas, quando você vê as almas sendo transformadas. Então, isso para mim é o meu salário. Isso aí. Esse é o meu salário, é ver as almas se rendendo, não enchendo a minha igreja. Eu não quero fama. A fama vem consequentemente. Porque uma das promessas é de Abraão. Deus falou para Abraão, tornarei teu nome famoso. Então a fama vem acompanhada, mas não é o meu objetivo, não é a minha maior motivação. É a transformação de ovelhas. Nós temos uma fala lá na igreja que nós falamos muito lá, né, Frank? Nós não estamos aqui para encher a igreja. Estamos para quê, Frank? Povoar o céu. Povoar o céu, é Isso isso. é importante. Então isso é uma das maiores alegrias que um pastor tem. Meu amigo, eu queria te agradecer. A gente acha que, a gente tem certeza que Deus não une pessoas, ele une propósito. Sempre foi Amém. assim. Tá? O senhor está com as portas abertas aqui nesse Glória a podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. Amém. Tá convidado, ser sua esposa. dia que ela quiser vir, a gente marca, vai ser bacana. Vou deixar o senhor falar já já, mas tem um cara aqui que precisa falar com alguém, né? Acorda, mãe. Manhã tá babando. Já acabou já o Rei do Gado, cara? Já acabou, já acabou. Manhã, eu sei que a senhora não foi pro quarto, a senhora tá no sofá ainda. Entendeu? Mãe, vai lá agora, se inscreve de novo. Vamos Porque parece que escrever. apagaram o nome da senhora de lá, que não tá. A gente diminuiu, manhã. Quando é que o senhor vai pra lá? Tô querendo em junho batizar. Mandar um celular novo pra ele, Marquinhos. Vou Quer mandar, um vou celular mandar pra no ela? bonde. Vamos. Depois vocês têm que me explicar esse mistério da manhã aí. É a minha mãe. dele. Ah, é tua mãe? É verdade, é. A família dele é lá da Bahia. Sou baiano. Ô, glória. Os 82 irmãos, a mãe, Manhã, A tão tribo, dando- a tribo, a a tribo. tribo, a tribo. Aqui, manhã, estão dando um filho pra senhora que a senhora não teve. Eu não sei onde é que esses caras acharam esses filhos, tá? A senhora teve 11 mais 13 que eu não conheço, tá? Bahia, Gente, muito bom o papo com esse querido pastor, agora amigão mesmo. Glória tá? a Deus. Muito bom, proveitoso esse tempo que nós passamos aqui. Edificante para nossas vidas. Eu creio que também foi edificante para a tua vida também. Mas eu quero te pedir 2 favores. Né? Eu sei que você assistiu, mas eu quero que você compartilhe isso. Que assim como os processos que ele passou, cara, tem muito pastor novo aí que está passando pelo mesmo processo. E talvez um testemunho desse aí, cara, pode mudar a história, levantar um novo homem, levantar uma pessoa, né, chamada por Deus. Porque às vezes Deus chama, mas os problemas são tantos que a pessoa desiste, né? Diz, cara, eu não quero. Mas você que ouviu, compartilha essa live e se inscreva no canal, tá? Bahia, pelo amor de Deus, vocês estão rachando a minha cara. Vai pra segunda divisão, hein? Eu estou virando escárnio aqui no Rio de Chacota. Janeiro. Chacota. Vai parar pai, de mandar vocês. abraço pra Bahia, mano. Vai parar. Vou cortar, vou. Ó, olha só. Estão perguntando no Uber, o que tá acontecendo com o Manhã? Que é isso, cara? Ele Ó, pega Uber agora. Salvador, Feira de Santana, Jequié, Porto Seguro. A Bahia é imensa. Vamos Então, escrever. vamos lá, cara. São quase 10 milhões de Só habitantes. fica vendo o Globo lá, PT, irmão. Aí, ó. Sai da Globo e entra no podcast Apocalipse 210. Beijão, gente. Deus abençoe. Brasil amado, querido. Deus abençoe. Um beijão em todos. Nações, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado. Pastorzão, obrigado aí pela sua vinda no podcast. Que Deus te abençoe, seu ministério, tá bom? Agora você tem mais 3 amigos aqui, uma galera que está nos ouvindo, tá? Nessa empreitada que o senhor tá aí. Deus abençoe mesmo. Obrigadão, Glória a tá? Deus. Por ter vindo aqui.
Fica à vontade aí, recado Amém. pra galera. Primeiramente, agradecer aqui a equipe, né, do podcast Apocalipse 210, a todos vocês. Foi um tempo muito bom de qualidade, eu aprendi muito com vocês. Como a Bíblia diz, né, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, né, para que a gente cresça. Então, eu aprendi muito com vocês. Espero também que tenha contribuído em alguma coisa, tá bom? E pra galera que tá nos assistindo aí, buscar a Deus, irmão, se envolver mesmo, servir a Deus verdadeiramente, né? Porque os dias são maus, Jesus está voltando e ele vai querer encontrar uma igreja santa, lavada e remida, né? No sangue dele. Quando eu digo santo, eu não estou falando que a gente é perfeito em tudo, mas uma frase que me marcou muito do pastor Jaime de Amorim é, né? Deus não trabalha com perfeito, mas com sinceros. Então que a gente pode ser sincero diante de Deus, né? E obrigado aí ao podcast Apocalipse 210. Show de bola. Fala, Big Boys. Big Boys tá ali com a mãozinha pro alto ali. Marcão, só agradecer a irmã Glauciane Cruz. Foi ela que fez o pedido ponte. aí pra trazer o pastorzão. Deus te abençoe também, amiga. E ela é espectadora fiel lá, tá sempre comentando nossos vídeos. Deus abençoe. Glória a Obrigado Deus. aí, Deus te minha abençoando, irmã, tá, minha pela irmã? indicação e continue indicando aí. Bota aqui isso quem aí, você a quer que gente venha faz no o podcast. possível. Você que pede lá o convite, eu te garanto que é feito, tá? Aí tem que bater a agenda e tal, mas a gente tá trazendo a galera, graças a Deus. Benção Valeu, pura. galera. A trombeta tá na boca, o céu tá aberto. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu ministério. Um beijo no coração. Fui! Eita,